Boa noite, pessoal. Eu sou a Milena Abreu. É com muita alegria que eu dou aqui boas-vindas para vocês. Bom dia para quem vai assistir isso depois. Boa tarde, aliás, um feliz dia. E eu estou aqui hoje com a Carla Molinaro, que é uma das cofundadoras da Modcad, que está em São Uhum. Paulo. E a gente espera que trazer para vocês bastante informação. A gente tem feito lives às quartas-feiras que tem vindo muita informação e participação do time, perguntas que a nossa ideia é essa evolução mesmo, onde que eu brinco que conhecimento é luxo, né? Essa história de bolsa de luxo, sapato de luxo, e o pessoal tudo aborrecendo. Na verdade, conhecimento é luxo hoje em dia. E a gente está aqui hoje para passar um pouquinho de experiência que a gente tem, mas ver o que a gente pode contribuir com vocês para que a gente consiga evoluir. Bom, vou tentar iniciar primeiro explicando um pouco Tá sobre o bom. fluxo, qual que é a ideia do fluxo, e depois a Carla vem no detalhe de cada área, que é o que ela vem no dia a dia, tá bom? Então, eu sou a Hum. Milena Abreu, a fundadora da Texapex, e o meu objetivo aqui com vocês é fazer uma apresentação e trazer o máximo de metodologia possível para que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês. Lembrando que tudo que a gente passa aqui de informação vem da nossa vivência, mais do que a gente estuda, mais do que a gente conhece. Eu estive em mais de 20 países e quero trazer um pouquinho com vocês o que de experiência que eu tive, coisas que deram certo, coisas que não deram muito certo, que a gente pode compartilhar com vocês. Hoje, meu maior área de atuação é na consultoria, mentoria e palestra, né? A minha palestra hoje que ela está sendo mais vista é uma palestra que eu falo do efeito frescobol dentro das empresas, que ele é muito focado em liderança e mindset e para trazer uma transformação em alta performance e aumento de pelo menos 30% de performance com essa metodologia. Então, veio aqui, Carla, muito bem-vinda, muito boa noite. E a gente também dá sequência para quem esteve no MBA. A gente não conseguiu passar todo o conteúdo lá, ficou meio truncado algumas coisas, mas a ideia é que a gente venha compartilhar cada vez mais informação também para levar para o MBA essas informações para quem esteve no MBA Fashion Day com o Eduardo Christian, agora nos últimos finais de semana, de 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Eu vou compartilhar aqui a minha Bom. tela, time, e aí vocês podem me perguntando sempre, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre fluxograma, tá? E como que se faz um fluxograma, qual que é a ideia de um fluxograma. E aí vocês, qualquer coisa, me dizendo se não estiver enxergando muito bem, tá joia? Porque eu não estou vendo todas as carinhas. Então, vocês me avisam. Bom, qual que é a ideia aqui? Eu estou hoje com um fluxo, o que é importante dentro do fluxograma? Existem para vocês montarem fluxograma alguns elementos chaves. E aí, time, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esse aqui que eu estou usando, ele é o Draw.io. E existem outros. Existe o Visage, existe um dentro do próprio Visio, que está da Microsoft. Existem alguns elementos e algumas ferramentas que a gente utiliza na prática. Lembrando que dá para fazer também em Word, dá para fazer em PowerPoint, dá para fazer em Excel, dá para fazer em Canva, também dá. É que eu trabalho com isso na prática, no meu dia a dia, é uma das entregas que a Texapex faz na consultoria. Então, time, qual que é a ideia aqui para vocês entenderem, tá? Eu estou falando aqui do fluxograma, esse é a Draw.io, mas a gente pode fazer em outra metodologia. O que é importante no fluxo quando a gente vai mapear um fluxograma? A primeira coisa que eu gosto sempre, como eu sou também auditora da ISO, é informar para vocês que esse documento deve estar nomeado e numerado. Então, por exemplo, ele é um fluxo de desenvolvimento 001. E aí a gente pode colocar aqui, inclusive, 2.00, por exemplo, que é o momento que eu estou editando ele, quando ele tem versão 1, versão 2, versão 3, para a gente depois deixar o histórico de versões. Depois, por exemplo, eu vou dar o nome dele, fluxograma do desenvolvimento, ou fluxograma do Line, para quem trabalha com private label, né? Depois, que setores que eu envolvo nesse fluxograma? Vou mapear. Depois, quem elaborou esse fluxograma e quem aprovou esse fluxograma. Então, a ideia do fluxo, ele é uma ferramenta em que a gente consegue colocar todas as informações mapeadas. Vou dar um exemplo para vocês, tudo bem? Quando eu começo, eu posso fazer o fluxograma assim, onde eu coloco as áreas, tá? Tem gente que faz no sentido da horizontal, tem gente que vai fazer no sentido da vertical, e às vezes, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui, que a gente pode ter.
vai direto, tá vendo? Eu falei lá quem são os envolvidos e ele vai direto. Só que, como eu não coloquei por setor, eu vou mostrar aqui para vocês o que que a gente faz. Eu vou avisando aqui, ó. Aqui é a costureira, aqui é a talhadora, tá vendo? Aqui eu tô dizendo o que que a função tá fazendo, estilistas. Em- Ou eu posso voltar e fazer do jeito que a gente apresentou, que é assim, por setor, onde eu já falo quais setores estão acontecendo. O que que é importante no fluxo? Toda vez que eu inicio um fluxo e termino, eu vou usar essa bolinha. Quando eu falar dos pontos o retângulo, ele é muito utilizado para ação. E o losango são os principais que a gente utiliza, tá? Ele é utilizado para decisão. Se a gente utilizar pelo menos esses três de maneira correta, já ajuda. E o povo às vezes fica muito. Gente, eu tô falando o seguinte: eu não vou fazer um fluxograma de engenharia. Ah, os caras que são engenheiro, eu sou engenheira de formação. Aí vão discutir comigo porque tem que colocar esse símbolo, aquele símbolo. Assim, ó, se a gente fizer o básico bem feito, eu já vou ficar feliz, sabe? Então, por que isso? Porque cabe a cada setor e a cada corresponsável, exemplo, a estilista, a assistente, a engenharia, o pilotista, o talhador da amostra, o costureiro de amostra, saber qual onde ele entra. E o que que acontece com essa informação? Cada vez que eu escrevo um fluxo, que eu gosto de ensinar para vocês, eu vou tentar deixar aqui. Eu faço meu fluxograma assim há muitos anos e eu não encontro muitas pessoas que trabalham desse jeito. Eu já mapeio no fluxograma todos os pontos importantes. Então, eu vou dizer para vocês, o que é crítico, eu vou dizer que é um ponto crítico. O que precisa estar dentro do sistema, eu vou dizer que está dentro do sistema. O que precisa de um procedimento para fazer aquilo, ou alguma documentação, ponto de controle, eu vou decidir também. E se tiver que gerar um indicador, a gente também vai demonstrar o indicador. Então, por que isso? Porque depois nós vamos mapear aqui embaixo tudo que a gente fez, a gente vai mapear. Então, eu vou fazer o seguinte: para que que serve esse fluxograma? Vou descrever. Quais são os procedimentos que a gente desenvolveu nesse fluxograma? A gente desenvolveu o tal e o tal. Qual indicador que a gente vai fazer lá, que a gente vai mapear e aonde, que momento que a gente vai mapear esse indicador? Tá? Nós vamos mapear esse indicador no momento tal. E depois, que treinamentos que a gente tem que dar com a equipe para que, inclusive, o pessoal de RH saiba disso. Ah, a gente precisa fazer a checagem de todos os detalhes, tem que fazer o treinamento XPTO. Por que isso? Porque eu tenho que alinhar também com o RH, quando chega uma pessoa nova na minha equipe ou na minha área, como é importante que esses procedimentos e que esses treinamentos aconteçam antes da pessoa executar. E hoje em dia, o que que a gente mais faz? A gente faz o seguinte, a gente vai mapeando, o RH normalmente pergunta para a pessoa, escreve para mim tudo que você faz. Vai contratar uma pessoa e utiliza aquilo. E, na verdade, às vezes a pessoa faz coisas que não é o dia a dia dela, e às vezes ela não faz coisas que deveria estar fazendo. Então, assim, isso é muito importante mapear para vocês mapearem. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer sentido. Vão me escrevendo aí no chat se está fazendo sentido ou não, e já vão me fazendo pergunta, por favor. Então, a ideia, pessoal, é o seguinte: a gente precisa garantir as etapas que eu vou precisar de motorista, se eu vou ter que fazer uma peça, se ela tiver aprovada, para onde que ela vai, se ela tiver aprovada, para quem que ela volta. Então, o fluxograma, ele é muito para detalhar para a gente onde está o mapeamento do nosso fluxo e quem faz o quê. Então, isso é muito importante. Quem faz o quê é muito bom a gente determinar. Então, assim, time, o que que eu peço para vocês? Dentro do fluxograma, mapeiem, não façam sozinho, não façam, façam em times, ouçam as pessoas. Não adianta chamar um consultor e fazer o consultor sozinho. Eu na consultoria nunca faço sozinho. Quando eu dou mentoria também, eu junto. Tem empresa que eu vou só como mentora, eu junto as equipes, porque não adianta fazer sozinha, né? Mesmo quando eu estou online com a equipe, eu junto com a equipe, eu falo, pessoal, eu posso montar ele, mas nós vamos fazer junto. Eu vou guiar onde eu achar que está tendo retrabalho, né? Eu vou falar, por que que essa pessoa está colocando a mão de novo nesse produto se a gente já podia ter resolvido isso antes? Por que isso? Porque cabe aqui os pontos de checagem. Então, por exemplo, tá aprovado? Tá aprovado o quê? O que que eu vi? Eu vi a parte visual, tem um checklist de aprovação, o que que eu olho, para quem eu passo, e se não tiver bom, quem é minha rede de apoio? Então, isso é muito importante quando a gente padroniza nos procedimentos. Vou mostrar um aqui para vocês, esse daqui é o do desenvolvimento de produto. Exemplo.
para vocês verem, também um fluxograma que eu uso bastante. Olha aqui, eu mapeei a empresa inteira. Então, para vocês entenderem, desde quando entra, para onde que vai, aonde que tem ponto crítico, aonde que vai estar dentro do sistema, o que que tem procedimento, o que pontos que a gente tem que tomar atenção. Isso aqui, pessoal, é muito importante a gente usar no nosso dia a dia, tá? Esse fluxo vai me ajudar a, inclusive, saber o que fazer com as pessoas quando elas chegam nas empresas e saber a tua função a da tua equipe. E aí eu vou mapeando esse aqui da matéria-prima, aí vamos andando. Ele é grande, tá, gente? Ele é bem grande, que não é rápido de fazer, não, tá? Não é assim, ah, Milena, começar um fluxo, vamos terminar ele em um dia? Não, não vai terminar ele em um dia. Não vai, não adianta. Aí depois da matéria-prima, a gente vai para o corte. Aí depois do corte, a gente vai, por exemplo, para o produto acabado. E aqui, ó, tem todas as etapas de quem vai, para quem que vai, tá vendo? O líder no almoxarifado, que entrega para quem, o que que ele leva na mão, para onde que vai. Isso é importante, porque tudo isso daqui, no fim das contas, está mapeado aqui embaixo. Então, eu estou mapeando quais são os procedimentos, o que a gente tem que fazer, que indicador que tem nessa área, a empresa inteira falando a mesma língua. Isso serve para o fluxo fabril, para o fluxo de line, tá tudo aqui embaixo, para o laboratório. Então, eu tenho que fazer um fluxograma de laboratório. É simples, super simples, mas vamos fazer. Porque quais são os procedimentos que eu vou ter que fazer nessa parte que estou falando, preparar o procedimento? Tudo bem, mas qual é o procedimento? Qual que é o ensaio que eu preciso fazer? Então, eu estou dizendo aqui, ó, são todos esses ensaios que a gente vai precisar fazer nesse laboratório. Então, time, o que que acontece aqui? O que a gente está mostrando, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que fazer um fluxograma, ele pode se tornar fácil se a gente fizer a nossa parte. Porque eu não posso fazer sozinho. O fluxo não pode fazer sozinho. É super importante que a gente esteja junto com o time fazendo o fluxograma. Então, enquanto eu estou fazendo ele sozinha, eu não estou conseguindo gerar interação. E aí, isso para a gente é tão sério, porque a gente precisa que as outras pessoas digam, não, mas não é essa hora, eu faço isso também. Ah, mas depois, quando der errado, eu tenho que falar com tal pessoa. Se a gente não faz isso, a gente depois tem um problemão de pular a etapa. Então, é onde a gente fala muito da perda, do desperdício, da falta de foco que a gente tem, sem garantia de que a gente está com todo mundo envolvido. Então, o que eu peço sempre para vocês é envolva o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga garantir que todo mundo tenha acesso ao fluxo. E depois, sim, aí sim, e a gente só vai padronizar, quem assistiu na primeira aula lá que a gente deu, acho que no dia 4 quando eu falei, não padroniza ainda, só padroniza depois que você tenha certeza do fluxo, depois você tenha certeza que não está tendo retrabalho, não está tendo reprocesso. E hoje, a maioria das consultorias, a gente já entra padronizando, não pode, não padroniza o erro, não padroniza o desperdício, não padroniza o reprocesso. Primeiro você garante, para depois você padronizar, tá? Então, fazer o fluxograma não é um bicho de sete cabeças, ele pode se tornar fácil e a gente pode começar ele fazendo um brainstorm. Como que funciona isso, Milena? A gente vai fazer na prática, a gente vai fazer ah, uma folha grande de papel, de plotter, e coloca os post-itzinhos, vamos colocando post-it. E tá tudo bem colocar post-it, não tem o menor problema. Porque esse post-it vai ajudar também a gente a garantir depois o que a gente trocar. Ah, não, então isso aqui na verdade vem para cá. E isso é importante vocês fazerem com as equipes. É fazer um trabalho de fluxos junto com a equipe. E, gente, não adianta fazer fluxo com gente de RH. Não, não nada contra o RH, muito pelo contrário. Mas, assim, não é o RH que tem que fazer o fluxo. É a área. Não é a pessoa da segurança que tem que fazer o fluxo. É a área. Não é a pessoa da qualidade que tem que fazer o fluxo. É a área. Então, ou são as áreas envolvidas. No nosso caso aqui com a Carla hoje, a gente está falando sobre o Line, né? Sobre o desenvolvimento de produto, né, Cá? Então, assim, o que está envolvido nesse momento? Está envolvida a Milena, o estilo, está envolvido a pilotagem, a modelista, está envolvido o talhador de amostra, está envolvido a nossa modelagem. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que todo fluxo, ele é muito importante ser mapeado, porque todos vocês têm muito valor, né? Todas as áreas, todas as funções, todos têm muito valor, muito valor. Então, por isso que a gente não pode deixar ninguém de fora. E também é nessa hora do fluxo que a gente começa a perceber que tem área que tem gente que está sobrecarregado. Porque você fala assim,
mas essa pessoa tá fazendo isso, daqui a pouco ela tá fazendo aquilo, e você vê o outro que, sabe quando você olha pro vizinho, você fala, tem uma coisa que tá desbalanceado aqui nesse time. Tem uns tão com mais, uns tão de menos, e a gente não enxerga. Que hora que a gente consegue enxergar isso? A gente enxerga com muita facilidade quando faz fluxo. Faço fluxograma, eu tô com 45. Então eu faço fluxograma desde os 20, né? Então faz 25 anos fazendo fluxo. Para mim é muito fácil mapear o fluxo dentro de uma confecção, de uma linha têxtil, é muito fácil. Eu trabalho com indústria têxtil, com confeccionista há mais de 25 anos. Mas dentro, às vezes, da tua área, começa na sua área, começa com áreas pequenas. Ah, não vou começar a mapear minha fábrica inteira, mas comecem com a área de vocês. E a nossa ideia aqui, o que eu vou disponibilizar para vocês ali no final do nosso bate-papo de hoje, ali no nosso chat mesmo, pra vocês já salvarem, é para que vocês disponibilizem esse fluxo, é para vocês terem acesso a esse fluxo. Porque vocês conseguem entender depois e até me perguntar, se quiserem me chamar em algum lugar, me marcar em algum lugar, falar, Mi, tô com dúvida, colocar ali no nosso grupo da comunidade, Mi, ó, a gente tô com dúvida disso, Carla, tô com dúvida daquilo, porque é para fomentar mesmo isso, porque a nossa comunidade, ela não é um bate-papo, ela vai ser um lugar para a gente compartilhar ideias e compartilhar aprendizados, sabe? E a gente quer fomentar cada vez mais isso. Então, isso que eu queria deixar para vocês sobre fluxo. Vou abrir agora o espaço para Carla. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida com relação ao fluxo, quiser ir perguntando depois, por favor, não hesitem em perguntar, não hesitem em me chamar, não hesitem em me chamar no pessoal, ali eu estou no grupo junto, sabe? E aí, ou no grupo para gente falar, porque fluxograma é uma das ferramentas da qualidade mais usadas e menos aproveitadas. As pessoas fazem muito fluxo, mas aproveitam um pouco dele, porque é a partir dele que a gente vai desenvolver as outras coisas que a gente precisa desenvolver, certo? Carla, muito bem-vinda. Vem com nós, compartilha seu material, se Vamos apresenta para o lá. pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Mi, pela introdução aí. Então, a Moldcad existe já há 21 anos. O que eu vou querer compartilhar com vocês é o como que nós fizemos tudo isso que a Milena já falou. É desafiador, mas é necessário. Eu até vou começar. Deixa eu compartilhar aqui com a minha tela. A Moldcad existe há 21 anos, mas nós nos transformamos a partir do momento que nós participamos de uma imersão, exatamente como foi do Eduardo, que não foi exclusivo para a confecção, então lá foi mais incrível ainda. Mas a nossa transformação aconteceu em 2022, quando nós entendemos a necessidade de criar processos e os procedimentos dentro da empresa. Gente, nós ainda não aplicamos 15% do que nós sabemos que é necessário aplicar, mas a partir do momento que nós colocamos processos, metas, aprendemos as ferramentas, PDCA, análise SWOT, coisas que não era do nosso convívio. Eu ficava assim pensando, como há 15 anos, nós fomos fazer o curso, já fazia quase 16 anos de empresa. E eu ficava, como em 16 anos de empresa, a gente não conhecia tudo que existia no mercado. Então, tudo que tem de ferramenta que a Milena já apresentou, que foi apresentado no MBA, se vocês aplicarem, vocês vão ver resultado. Não adianta ter ido no curso, ter as apostilas, ter os métodos de todo mundo e não aplicar isso, porque é isso que vai fazer a diferença. Nem que seja um pouquinho por dia, pega um primeiro problema e vai resolvendo um de cada vez, mas no final vocês vão ter resultado. Foi isso que aconteceu com a gente. E eu sempre tive muita vontade de falar para mais donos de confecção, além dos nossos clientes, que eles precisam mudar, que precisam ter essa mentalidade de que se você, como dono, não mudar, a sua empresa não vai mudar. Então, é você primeiro que tem que querer, que tem que aplicar e querer trazer o time para junto de vocês. É isso que começou a nossa grande transformação, que hoje a Moldcad consegue entregar bastante solução para os nossos clientes. Então, aqui é um pouquinho da nossa história. E aí, a primeira coisa que eu quero falar, baseado no que a Mi também já comentou, é sobre cultura. O que que mudou a gente? Foi quando a gente resolveu colocar para fora o que era a maldicagem. Então, toda empresa tem um valor, tem um. O valor é aquilo que você traz com você, né? Então, você, às vezes, dentro da sua casa, você tem honestidade, sabe? Você tem crenças. Então, você vai trazendo isso, o valor que existe à sua empresa. O que que é o valor? É o jeitão da sua empresa. Então, você vai trazendo esses valores que, às vezes, está dentro de você, você tem que passar para a equipe. Então, trazer, selecionar. Lá na Moldcard, nós escolhemos 7 valores. O que que são esses valores? Depois de muito estudo, né, a gente precisa saber o que que significa cada valor, nós escolhemos 7.
Produtividade, trabalho em equipe, satisfação do cliente, senso de dono, comprometimento. Nós escolhemos 7 desses valores e colocamos lá numa parede para a equipe vivenciar esses valores. Mas não é só colocar na parede, é explicar o como fazer a coisa certa, o como vivenciar. Então, a gente tem o como vivenciar o valor e o como não vivenciar. Então, quando a gente começa a entender o jeitão da nossa empresa, a contratação do time já vira diferente, ela é outra. Você não contrata qualquer pessoa. A pessoa, quando você contrata, além da parte técnica, você vai querer saber se ela tem o mesmo valor da sua empresa. Então, você já traz pessoas alinhadas com seus valores e isso muda tudo. Tanto é que quando você começa a trazer esses valores, muita gente da equipe vai embora. E isso você tem que falar, tá tudo bem, e ainda bem que essas pessoas foram embora, porque elas não estão alinhadas com você. Uma vez que você trouxe esse seu time para a sua cultura, eles já vão saber o que que você espera. E aí a primeira coisa que é importantíssimo fazer, que muitos donos de confecção não fazem, é essa reunião de brainstorming, que são chuva de ideias. Trazer as pessoas do time para falar quais são as dificuldades, os problemas e elas mesmas vão entregar a solução. Então, quando você desenha esse fluxograma das atividades, aparecem os problemas. Se a equipe participa de tudo isso, eles mesmos também vão trazer a solução. Então, quando você começa a desenhar o fluxo, você, junto com a equipe, já vai melhorando ali naquele desenho, um vai dando uma ideia, outro vai colocando outra, e é para colocar as pessoas que estão ali na operação, né? Muitas vezes não é só chamar o líder, é chamar a pessoa que está ali executando aquela tarefa, e ela vai colocar as dificuldades dela. Uma vez que ela coloca, ela fala, mas se fosse desse outro jeito, para mim seria melhor. E aí você consegue ali junto com o time criando tudo isso. Então a cultura faz parte. E uma coisa muito legal que nós temos na Moldcard é, além de você cobrar de todo mundo, é você também reconhecer. Então, uma vez que todo mundo está ali participando, é importante você reconhecer essa equipe. E no desenvolvimento, que é o nosso trabalho, o que que a Moldcard faz hoje? Nós prestamos serviços para as empresas que terceirizam parte de desenvolvimento de modelagem. Então, quando você traz essa equipe para trabalhar com você, é, você não consegue colocar mérito, meritocracia por produtividade, né? Igual uma produção, que você coloca lá, tem que produzir tantas peças no dia, é por volume de produção. Nós trouxemos essa meritocracia de uma forma diferente, baseada em valores. Então, dentro dos nossos valores, nós colocamos lá todos os valores e durante o dia, todos os colaboradores sabem como vivenciar esse valor e um vai reconhecendo o outro. Então, por exemplo, um piloteiro fez a peça piloto dentro do tempo estimado, que a partir do momento que você tem cultura, você coloca a meta. Pro desenvolvimento existe meta, então você coloca essa meta. Se o piloteiro fez aquela peça que era para fazer em 2 horas, ele fez em 1 hora e meia. Alguém percebeu que ele foi rápido, vai lá na parede da nossa parede de meritocracia e vai dar uma moeda de reconhecimento para essa pessoa. Ele foi produtivo hoje porque ele fez a peça em menos tempo. Então, qualquer pessoa Olá, pode ver Carla. Gente, eu vi isso na prática. Eu visitei a Carla e eu nunca tinha. Eu já vi. A gente trabalha muito com meritocracia na empresa, né? E a gente trabalha com cultura organizacional, com lideranças, com desdobramento de metas. Só que a maneira como a Carla fez esse negócio da moedinha, Carla, se você permitir, eu tenho acho que a foto e consigo compartilhar aqui com eles como que funciona, ou você mandar depois também. Mas foi um sistema muito simples que eles que fizeram, legal. muito simples em que é uma maneira de um Reconhece o elogiar o outro. outro e dar uma moedinha. Foi muito legal, porque você viu um menino lá, super destaque. E ela falou, mas não sou eu só que dei moedinha para ele, todo o grupo dá moedinha para ele. Quando ela fala moedinha, são papeizinhos que eles vão colocando assim. É como se a pessoa, sabe aquela história quando a gente é criança, que fala assim, ah, eu vou te dar uma estrelinha, vou te dar uma É estrelinha. É isso. isso, ela tá dando estrelinha. E assim, simples, né, Carla? Eu tô compartilhando porque Simples. eu vi isso na prática e me encantou. Porque assim, não exigiu nenhum tipo de infraestrutura, não teve nenhum investimento Big Blaster de BI, de um monte de Não. sistema, não.
É algo que eles fizeram entre eles, como fizeram os combinados, claro, porque para meritocracia também tem muito combinado, tem que saber quais Sim, são então as tem toda regras, uma né? cultura antes, né? Não E é a cultura, só jogar lá embasado e na pronto. cultura, exato, embasado na cultura organizacional, com provas, e aí ela mostrou pra gente como eles estão fazendo isso. Então, assim, são coisas simples que dá pra gente fazer e que a gente consegue. Eu vi na prática, né? Eu vivencio muito isso na minha vida, em que a gente consegue implantar coisas simples que dão baita de resultados. Então, Carla, eu E a acho esse sistema de transformação vocês vem a partir incrível, daí. Eu falo que a excelente. transformação da confecção vem a partir de tudo isso, porque você vai trazer É pessoas isso. diferentes querendo seguir o mesmo propósito, eles não vão ter problema em relação a metas, porque muitas vezes quando entrava pessoas lá, a partir do momento que nós colocamos metas, fizemos análise SWOT, ela meta SMART, colocamos tudo isso em andamento. Teve pessoas que não conseguiram ficar, não, não quero, é muita burocracia, não consigo trabalhar sob pressão. E essas pessoas foram sendo selecionadas, a própria equipe consegue identificar quem não consegue fazer parte disso. Então só fica mesmo quem realmente está com o mesmo propósito, e isso faz a diferença nos resultados. E é essa pessoa que tem mais destaque, no final do mês nós fazemos um sorteio e ela ganha um prêmio em dinheiro. Uma época foi um prêmio de que eles escolheram, a equipe das ideias. O tempo todo nós envolvemos a equipe e eles ficam até surpresos quando começam, porque falam, nossa, eu posso opinar? Então é muito legal trazer isso para quem é o gestor da empresa. Uma vez alinhado tudo isso, nós mapeamos também os processos. Então, é entender, a gente fez um fluxo de como acontece o desenvolvimento. Então, é importante criar isso a partir do momento da criação, quem cria, quando cria, vai para que etapa do processo, faz um desenho técnico, depois faz a modelagem, depois faz o corte, depois vai para a pilotagem, tem algum assistente aí nesse meio. Então, desenhando esse fluxo de como funciona. Depois você vai colocar os procedimentos, que aí entra mais dentro do fluxograma que a AMI fez. Então, qual é o procedimento para fazer um atendimento? É desde o atendimento. Qual que é o procedimento para fazer agora um briefing com o cliente? Qual que é o processo, dentro desses processos, mas entra nos procedimentos, que é o IT, né? Então, a gente criou o processo, o fluxo de processo de como funciona. Dentro de cada caixinha ali tem o como fazer. Como que eu faço atendimento? Como eu começo uma modelagem? Como eu começo um corte de uma piloto? Como que eu começo uma pilotagem? Eu só sento e costuro? Não. Ele tem um passo a passo de como começa cada atividade. E se você ensina o seu colaborador a fazer desse jeito, vira um padrão. Então, esse padrão diminui erros, margem de erros. Então, toda vez que vai começar um desenvolvimento, tem que passar por cada caixinha dessa da maneira que foi combinado. E aí tem que ter todo um treinamento para cada um que for fazer esse trabalho. Sabendo disso, nós também criamos, não sei se você conhece, Mi, o RCF, que é a responsabilidade-chave da função. Então, cada colaborador precisa saber para que ele foi contratado. O piloteiro não só costura, ele tem uma missão de achar soluções produtivas para a peça piloto, não dá trabalho em escala. Então, não é sentar e costurar. Então, cada função tem uma missão. Tem os indicadores que vão ser analisados, tem as responsabilidades, ele é responsável, um piloteiro, se alguma coisa der errada na produção, se ele não reportar ao modelista aquele erro que ele percebeu. Então, eu vejo muito em pessoas que nós contratamos, até toda essa transformação, essa falta de responsabilidade, que um manda e o outro obedece. Então, quando você cria um RCF, você alinha com cada um, não é assim. Você tem as responsabilidades, você vai ter os seus resultados baseado nisso aqui que nós combinamos. E aí você cria junto com o RH todas essas funções, indicadores, metas, o que fazer. é, Como fazer, o que curso que ele precisa ter para aquela área, quais as competências técnicas importantes para aquela área. Vocês, como líderes, podem descrever tudo isso e passar para o RH e ele ajudar vocês a passarem esse RCF, que aí na contratação também já muda, e quando a pessoa entra, ela sabe o que fazer. Ela não está ali jogada. Muitas vezes, quando a gente acaba entrando dentro de uma empresa, ninguém sabe o que fazer, como fazer, joga a pessoa ali, ela não te dá resultado. E aí, no final, você reclama da pessoa, né? Então, quando você tem um RCF, você tem um alinhamento com cada função. Aí também criamos o handoff.
que seria o handoff? Para cada função, cada etapa de um processo, como que eu passo para o setor seguinte? Então, eu finalizei aqui o meu briefing com o cliente. O que que é necessário eu passar agora para a modelagem? Então, eu tenho que ter a ficha de desenvolvimento, eu tenho que estar junto com o tecido, eu já tenho que estar com os aviamentos, eu tenho que estar tudo já escrito no Trello, nós trabalhamos com Trello, tudo que o cliente exigiu dessa peça. Quando chega na modelagem, o modelista confere o que ele precisa receber da pessoa que fez o briefing. Então, ó, recebi, opa, aqui tá falando que tem um zíper, mas não tem. Volta na pessoa, fulana, aqui tem um zíper, mas veio sem. Nossa, a cliente ainda tá precisando trazer. Então, dá para ir começando, mas tá faltando o zíper. Quando chegar na piloto, não pode estar sem o zíper. Então, dá pra gente ainda abrindo mão, às vezes, de alguma situação, né? Esperar, deixar completinho, mas não pode chegar no final, na hora de montar a piloto, aquele zíper está faltando. Então, todo mundo sabe o como receber e o como passar para o setor seguinte, e se faltar alguma informação, buscar a pessoa responsável para resolver aquilo. Então, isso é o handoff, é a passada de bastão. E aí também fizemos padronizações e controle, estabelecendo padrões visuais. O que que é isso? É você saber o que que a sua empresa tem de padrão. Por exemplo, uma medida de elástico para cintura de peças feminina. Em média, tem tantos centímetros um elástico. Se isso é padrão e está na parede visual para todo mundo ver, quando chega lá no piloteiro, se porventura chegar uma medida muito fora do que é o padrão, ele não vai costurar, ele vai questionar. Então, quando você começa a padronizar, as pessoas têm um senso de perguntar, senso de questionar. Você precisa abrir isso para eles também, né? Você pode falar, nós no desenvolvimento devemos falar, nós não somos igual à produção que vai repetir o que já foi pronto. Não, no desenvolvimento, essa equipe, elas são as cabeças pensantes do processo produtivo. Então, todos podem questionar, é importantíssimo cada um colocar o seu olhar. Nós já tivemos um problema, eu contei até no dia que o pessoal foi lá, de um piloteiro costurar um elástico que estava cortado pela metade, que alguém errou, mas ele não questionou, veio costurado, ele costurou até o final. E isso faz com que a gente tenha muito retrabalho, a pessoa faz porque mandou fazer. Então, a cultura, os processos, as responsabilidades, vai mudando a mentalidade desse pessoal do desenvolvimento. E aí você consegue essa assertividade melhor. A padronização de entradas e saídas, como que entra um produto e como ele sai, o que que é importante receber de informação na entrada do desenvolvimento e o que que é importante antes de entregar para o cliente, antes de fazer a prova, ser conferido. Porque se você pega alguma coisa errada antes de entregar, ainda dá tempo de corrigir. Então, vai ter um dia de prova, vai ter um cliente que vai vir receber essas peças. Tem que ter um controle, né, com os prazos para você ter uma folguinha ali de corrigir alguma coisa que porventura esteja errado. Então, começou um trabalho, tem uma padronização de ficha, na saída também tem uma padronização de ficha. Controle de códigos. Muitas confecções não colocam códigos, fica a camiseta básica, a calça flare. E aí as pessoas ficam perdidas quando vão trabalhar. É importante todo modelo ter um código, uma referência, separar por pasta dentro dos arquivos. Tudo que for verão começar com a letra V, tudo que for outono começar com a letra O. Aí colocar um número, por exemplo, nós damos sugestões para os nossos clientes, colocar um código por ano. Estamos em 2026. Todos os modelos começam com 26. A sequência é o 01, que é o número do modelo, e depois vem uma descrição. Então, por exemplo, outono e inverno é o I, 26 é o ano, 01 é o modelo. Então, você acha facilmente dentro do Trello, dentro de ficha, se você codificar. E depois vem a descrição, camiseta básica. Então, isso é uma forma de você padronizar e o trabalho ser mais produtivo do que ficar alguém lá procurando fichas, procurando molde, se não tem um padrão. E aí, conforme você cria todos os padrões, você consegue depois criar planilhas para indicadores e monitoramento. Então, não é só jogar para todo mundo fazer e não controlar. Então, em si, cria-se tudo, ensina a trabalhar e depois você vem controlando. E aí você consegue ter uma gestão melhor de tudo isso, treinando sempre a equipe. Os problemas vão acontecer, as coisas vão dar errado, e vocês vêm trazendo soluções junto com o time todo. O tempo todo o time acompanha esse desenvolvimento e a gente minimiza as repilotagens, que é o nosso foco, de ter controle para não ter repilotagem.
Tudo Deixa eu só bem? fazer Alguma uma dúvida? observação. Pode falar fazendo pergunta, tá, gente? O que a Carla trouxe é muito importante, porque ela está fazendo com a gente aqui certinho a sequência para ela está mostrando dentro da empresa dela, há 20 anos atrás, ou em 2022, quando deu essa Em mudança dois na mil e vinte vida e dois dela, foi a transformação. A a empresa. grande transformação, né? É com seus irmãos, né, Carla, que você faz Isso, somos três a empresa. irmãos. São três irmãos. Então, assim, para dar certo, ela teve que ter esse, a gente fala de mindset, né? Que é uma mudança na cultura dela mesmo, para falar assim, o que que nós três temos que fazer de diferente, se a gente quer algo de diferente na nossa empresa. E isso que eu quero falar para vocês, que ela está colocando aqui para gente, vale tanto, porque é o nosso dia a dia na nossa empresa, é o dia a dia da nossa vida pessoal, assim. Eu quero algo diferente com meu marido, mas o que eu tô fazendo de diferente? Eu quero de diferente com a minha família, mas o que eu tô fazendo de diferente? Eu tô reclamando da minha equipe, mas o que eu tô fazendo de diferente? Então foi quando ela falou, eu fui para uma imersão com os meus irmãos, que nem era da área têxtil, que fez uma chacoalhada, e, gente, essas ferramentas da qualidade que a Carla está falando, a gente vai ter que colocar uma enquete no grupo para saber se vocês querem algum assunto que vocês querem que a gente traga mais detalhado para vocês, sabe? Porque a gente ensina. E se eu não souber, eu vou trazer assim, tipo, Carla, eu vou trazer convidado para trazer para a gente solução. Porque essa é a minha grande missão, né? Não é saber tudo, é aprender muito mais do que, né, ensinar. Mas se eu souber, vai ser um grande prazer. E se não, eu vou trazendo especialistas. E o que ela está trazendo é um passo a passo que não adianta você criar meta sem você saber o que você vai criar meta. Não, não adianta você criar um procedimento se você determinar um fluxo. Não adianta você determinar, contratar 10 pessoas ou uma pessoa se você não sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe o que ela tem que fazer. O que é importante. Então, quando ela tá dando nome, né? Ela tá trazendo nome e tá especificando cada passo que ela fez. Depois vocês vão ver que ela vai mostrar exemplos na prática, que é muito legal essa apresentação dela, mas que vocês podem levar para a empresa, para tua equipe, para tua vida pessoal, isso, sabe? Porque é aquela história, porque o meu pneu do carro tá furando toda hora, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? E só para completar, quando ela fala planilha, que a gente pode ter uma planilha de indicadores, eu não sei se vocês assistiram o que a gente fez com os meninos da Smash Loop, que são os meninos que pegam essa planilha, por exemplo, e eles fazem depois, se é uma confecção um pouquinho maior, e vira ainda um dashboard, que é aquela coisa toda É, bonita no computador. Então, assim, dá para fazer na planilha? Claro que dá, mas dá para depois você lançar no sistema? Também dá. O que a Cá tá falando é o seguinte, gente, o importante é é o saber fazer. fácil, Ela dá falou para assim, fazer. né? Ah, você tá aqui? Quem respondeu? O Maico. Oi, Maico. Que bom que você tá aqui. Então, assim, dá para fazer, sabe? Isso é muito importante. Então, ela falou assim, gente, eu uso o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita. É claro que ela deve ter que pagar porque ela usa para vários clientes, mas o que ela tá trazendo para mim é tão rico. E aí, cara, peço desculpa de ter me intrometido, porque eu acho isso tão rico que as pessoas falam assim para mim, Milena, mas para Eu contratar tenho que isso tudo, eu investir preciso ter muito dinheiro, muito. tem que ser uma empresa muito grande. Eu, claro que não, pode ser uma empresa de 10 pessoas, sabe? É uma marca É isso. pequenininha, é uma confecção de 20 pessoas, de 15, de 10, de 5. Ela e os irmãos. Um pilotista, um modelista e uma atendente. Então, assim, a gente começou com 5, com 6, certo, Cá? Então, o que eu quero dizer aqui Certo. para vocês, e aí peço desculpas de te interromper, é assim, gente, não importa o tamanho, o importa é a intenção. A intenção com que você busca, né? Essa metodologia 3C que a gente fala tanto do efeito frescobol é sobre isso, a intenção que vocês estão fazendo tudo isso. E a Cá está mostrando de uma maneira mais simples, falando, gente, eu comecei fazendo num papel, tá vendo? Foi no É, Excel, foi ali no Trello. Então, Carla, continua, mas eu queria lembrar que todas essas palavras que você está fazendo são coisas do dia a dia, um fluxozinho, do um dia a dia de todo nomezinho, mundo. palavras-chave, né? Compartilhando valores, compartilhando a missão da empresa com todo mundo. Será que a gente está todo mundo na mesma régua, na mesma página? Então, está trazendo tudo isso para a mesma página. Então, para isso, É, claro que vale uma meritocracia. Então, é assim, Carla, eu acho isso encantador. E eu queria pegar esse teu gancho para trazer assim, gente, não importa o tamanho da sua empresa, porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Não importa o tamanho da sua empresa, a Moldcad tem solução, né? A gente tem solução para isso. Então, é sobre isso. Cá, vai contigo. é sobre colocar, é sobre você aplicar o que você aprende e começar a ter o resultado. E a meritocracia é uma coisa tão simples. Eu falo que assim, é igual todos os dias
você faz a comida para o seu marido e ninguém agradece que você está gostosa. Mas o dia que está com um pouco mais de sal, todo mundo reclama: nossa, tá salgado, tá salgado. Então é do ser humano a gente mais reclamar do que elogiar. Então, quando você traz essa meritocracia por valores, você consegue olhar diferente as pessoas e elas se sentem importantes. Muitas vezes não é só o dinheiro. A gente conversa com muitas pessoas, né, que estão saindo de emprego, de empresas, por se sentirem sem ser olhadas, sem ser cuidadas. Então, a meritocracia por valores te traz esse olhar diferente, a pessoa trabalha mais feliz. Tem um percentual de pessoas que saem da empresa que não é por salário, muitas vezes por falta de reconhecimento. Então, trazer a equipe que às vezes se sente menosprezada, pessoas que às vezes se sentem com cargo inferior, trazer ela para participar disso, gente, elas trazem soluções incríveis que você não pensa e elas trazem porque elas estão vivenciando aquilo. Então, é isso que faz toda a mudança, aplicando depois as ferramentas. Eu estou com dois computadores aqui, que um está acabando a bateria, então qualquer coisa depois eu vou passar para o outro, tá? Que eu esqueci o carregador. E aí, aqui é um pouquinho do que seria um fluxo do desenvolvimento. Nós desenhamos aqui o que é hoje na moldcagem. Então, a primeira coisa que é importantíssimo fazer é um briefing com o cliente. Eu vou falar aqui o fluxo, depois a gente está explicando um passo a passo para ter um desenvolvimento assertivo, tá? Então, veio do estilo. O estilo trouxe a ideia, mas é importante entender com a estilista mais tecnicamente aquele modelo, né? Porque é trazer a comunicação mais clara. Se não tem a estilista, é uma foto, é uma inspiração, precisa ter um briefing técnico. Eu costumo dizer que uma mesma imagem, cada profissional tem um olhar diferente. O dono olha uma coisa do modelo, o assistente que faz o desenho, ele olha outra coisa, o modelista outro e o piloteiro outro. Cada um tem um olhar diferente, eles olham coisas que são de capacidade deles, do que eles vivenciam. Então, o briefing técnico, você faz um desenho e traz esse olhar da mesma perspectiva para todos os setores. Então, faz o briefing, aí desenvolve a modelagem, corte e confecção da peça piloto. Depois que aprovou a peça piloto, vai para a graduação. Depois que faz a graduação, faz uma ficha técnica, que é a ficha técnica com o desenho já aprovado, com todas as especificações de costura, acabamento, número de agulha e tabela de medidas, para depois fazer o estudo de encaixe. O briefing, isso que nós falamos de você ter uma conversa mais técnica, ele pode eliminar 40% dos problemas de retrabalho. Nós fazemos vários vídeos mostrando isso. A pessoa fala: eu quero essa camiseta soltinha. O quanto que é o soltinha? Eu quero um cropped. Como que você quer esse cropped? Que padrão você quer usar de comprimento para sua empresa para ser um cropped? Eu tenho um exemplo lá que depois eu compartilho com vocês também. Uma cliente que ela sempre faz versões. Então, ela faz, por exemplo, um vestido midi. Se ela ama, depois ela faz curta e regata. O mesmo modelo. Só que na cabeça dela, eu não trouxe aqui, eu vou compartilhar depois. Ela falou assim, Carla, faz o curto e o regata. O regata, quando eu mandei o desenho para ela aprovar, que a gente não começa nenhum desenvolvimento sem aprovação do desenho do cliente, ela falou, não foi isso que eu queria. Era de uma outra forma. Na cabeça dela estava muito diferente do que estava na cabeça de todo mundo. Quando ela mandou o desenho do que ela queria, falei, nossa, ainda bem que nós mandamos o desenho. Porque o que que ia acontecer? A gente ia desenvolver a modelagem, cortar, confeccionar a peça piloto e entregar. O tempo de tudo isso custa. Ah, é só fazer outra piloto. Não é só fazer o piloto. Se você tem uma equipe de desenvolvimento, quanto está custando esse tempo-hora de cada colaborador? Quanto está custando o tecido? E quanto está custando o atraso da sua coleção? Então, se você tem um briefing técnico, você manda esse desenho e a pessoa responsável sabe o que está querendo, aprova, você elimina todo esse problema. Ela tinha um evento para tirar as fotos. Se eu não tivesse feito isso, ela não ia conseguir entregar essa peça, que não ia ter tempo para fazer uma segunda piloto. Então, olha a importância de você ter essa comunicação mais assertiva. E aí, para cada situação, nós temos um cheque. Tudo existe um checklist. Tem que ter um checklist para entrar o serviço. O que que a pessoa que faz o briefing precisa perguntar para o cliente, porque o cliente não fala. A gente fala coisas para ele, nossa, ainda bem que vocês perguntaram. Às vezes manda um desenho, a gente entende aquilo. Quando manda para provar, ai, olha, pensando bem, eu quero a perna mais justa, a boca mais larga, não sei o quê, não era bem isso que eu queria. Falei, nossa, então, e o estilista também, se ele desenha,
trazer junto com a modelagem, com quem vai desenvolver a ficha, proporções. Porque muitas vezes só lá no final a pessoa fala, puxa, mas não era isso que eu queria. Então tem como a gente prever desenhando, conversando, alinhando. A gente perde tempo no começo para ganhar na não repilotagem. Você tá rindo, Bom, Mi? Você se no identificou PDCA, aí? no PDCA, o que a gente está dizendo? Planeja bem, porque na hora da execução vai dar menos trabalho, vai ter menos reprocesso. Então, assim, outra coisa super legal que ela está falando é quando a gente mapeia um fluxograma, lembra que ela falou que tem um checklist? Quando acaba falando assim, ó, tem que ter um checklist de passagem de bastão, o que significa isso na prática? Significa o seguinte. Determina o que é importante é a área que está recebendo o processo. Exemplo que ela deu aqui na prática. Então, vamos trazer isso. A modelista está recebendo o processo. Tem que virar para a estilista e falar, ó, eu preciso disso, 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 disso. Então, não adianta a estilista só fazer o check dela sem validar com a modelista. Porque quando eu gente, isso é um erro que nós temos, assim, meu Deus, gente, olha, até ficou aqui, ó, ciricutico. Porque, assim, ó, a gente parte de um pressuposto que o outro sabe o que a gente precisa. Aí tu fala assim, ó, ué, mas eu já passei isso, passei isso, passei isso, passei isso. Mas você perguntou para ela, Milena? Não, não perguntei. Então, como Eu você acho sabe se ela que não precisa de mais, não é? E aí sou eu achando que fiz demais, porque tive que responder aquilo, tudo de coisa. E a modelista falando: Caraca, essa guria, pelo amor de Deus, me passa essa informação tudo pela metade. Então, quando vocês forem fazer o fluxograma, né, quando forem determinar os checklists e os processos, é tão importante perguntar para as áreas. E aí, a Carla tá, né, tô passando para Carla. Carla, você é minha próxima, você é pilotista, eu sou modelista. Que informação que você precisa receber? Ela fala, Mi, preciso que você e a estilista me passem acabamentos de costura, porque eu não vou ser, vou tirar da minha cabeça que tipo de acabamento de ó, costura que eu vou uma fazer. coisa Você comum que tem que acontece. Eles falam assim, barra de 2 centímetros. Aí o piloteiro falar perguntava, agora, da quero bitola falar da larga ou barra bitola agora. estreita? Por Isso que que não mesmo. já vai específico para ele não ter essa dúvida? Senão, na hora que ele vai colocar a agulha, ele para. Aí larga ou estreita. Aí tem Não que voltar na pode. pessoa. E isso custa Isso, tempo. Então, exato. o que E ele pergunta, eu falo que quando o piloteiro pergunta, isso vira um cheque. Se ele está perguntando, tem que estar no cheque. isso, isso. E, gente, vamos levar assim, a gente deve ter gente aqui de outras áreas, né? Isso serve para qualquer área. Isso serve para a área de finanças, serve para a área de compra, serve para a área Para da tudo. produção, isso serve para a área da preparação para costura, isso serve para costura, isso serve para corte, para distribuição, para as tinturarias, para estamparia. É assim, ó, eu vou fazer uma estampa rotativa. Tá bom. Rotativa é o quê? Vai ser pigmento ou vai ser reativo? Vai ser reativo. Qual que é o pH que eu tenho que receber a malha preparada? Se o tintureiro não souber como ele tem que descarregar, né? Como tem que preparar, ou se a rama não souber, como que eles vão saber que é pH 7, 7,5, 8, 6, o que que eu posso liberar, que é para estampa reativa, vai absorver. Então, gente, são coisas que a gente vivencia, imagina, tem 45, assim, mais de 300 empresas eu conheço e mais de 3.000 facções. Então, assim, pensa o quanto que a gente erra, que acaba colocando o checklist de verificação, ele é muito importante, mas não é você que faz sozinho, você pergunta para o seu próximo cliente, que é o seu cliente interno, independente da área que você esteja. É o seu cliente interno que vai ter que falar para você quais as necessidades dele. E é o que ela falou. Quando o pilotista para perguntar, significa ponto checklist. A gente devia ter pensado nisso antes, como é o acabamento da bainha. Certo? É Então vamos isso lá, cá. mesmo. Eu Aqui tô são alguns adorando ser pessoal. exemplos. Pessoal, vocês estão gostando porque eu tô amando. Aqui são alguns exemplos. Falta alguma informação do setor anterior? Existe alguma urgência? Isso é muito importante. Às vezes, se você não tem uma programação do dia da equipe, o modelista começa a modelar uma peça que não é para aquela semana, é para depois, e você não comunica, não existe uma comunicação na empresa, e aí quando você chega lá, tá tudo atrasado, mas é porque ele foi fazendo fora de uma ordem. Então, todos os dias precisa ter um planejamento do dia. Cada função tem que saber o que ele tem que fazer, o prazo que ele tem que entregar, para ele não fazer o que está na cabeça dele e depois o dono ir lá cobrar que aquilo não está pronto. A referência do modelo está conferida, está salva a mesma referência na ficha, no sistema, são coisas que acontecem de errado. As imagens de referência estão anexadas no pedido? Às vezes fez um desenho, mas a pessoa também tem uma imagem como referência que vai ajudar no desenvolvimento. Então, anexa essa imagem. Traz o que você está além do desenho, também as referências. Isso ajuda o modelista a pensar no que ele vai fazer.
Foi feito através de um link? Anexe esse link para a pessoa visualizar melhor ainda. Importantíssimo, se a gente conseguir fazer vídeos também do que você está pensando, igual lá, a comunicação é lá do atendimento até a saída. Então, no atendimento, às vezes só o escrever fica interpretativo. Eu tive muito problema com a palavra interpretativo. Ah, mas foi interpretativo o que você escreveu, por isso saiu errado. Eu falei, pô, então o que que eu vou fazer para não ter essa interpretatividade sempre? Eu até brinco com essa palavra. A partir do momento, então, agora, além do escrever, vamos fazer um vídeo, porque às vezes o vídeo também ajuda a ficar mais claro o que está sendo pensado. Anexe esse vídeo na hora que for fazer o desenvolvimento. Todas as pilotos, quando a gente coloca um tag. Então, no final, a tag está preenchida, o que que tem na tag? Consumo de aviamento. Repassou para a tag o consumo de aviamento, para a pessoa que vai depois fazer curso ter uma ideia de valores ali no tag. Outras informações relevantes. Ah, é bem importante avisar que na hora de costurar eu precisei dar uma moleza para caber na manga, na cava, por conta do tecido. Então, todo mundo pontua o que acontece. Então, no checklist, cada um sabe o que tem que prestar atenção. Aqui é um pedacinho do que nós fazemos. Quem traz essas ideias de checklist? É a equipe, é as dificuldades, os problemas. O que que é um cheque? É um problema. Foi um problema, virou um cheque. Aí ajuda a minimizar os próximos problemas. Aqui na modelagem, nosso foco, a nossa meta é fazer com que os clientes não repilotem tantas vezes. Então, se você reduzir o seu tempo de repilotagem, você pode reduzir 30% o tempo do seu desenvolvimento. Então, pensa numa coleção, time que isso vai acontecer. Tem clientes que perdem o time de venda porque não fez um planejamento de coleção. É importante saber que dentro de um planejamento você pode pilotar duas, três vezes a peça. Então tem que ter um time para isso acontecer e esses processos, esse controle para minimizar essas repilotagens. Não pode ser normal. Eu vejo muitas empresas achando normal repilotar. Não pode ser tão normal. Precisa ter esses processos para minimizar. Você tem que ter um alinhamento com o time, já definir tecido antes, sabe? O estilista definia custo de aviamento antes. Nós tivemos casos da pessoa fazer a piloto, provar, aí quando prova, puxa, o aviamento tá caro, tem que diminuir o aviamento. Tinha duas fivelas, tem que diminuir, deixar uma. Volta, repilota, fez com uma, ai, não gostei com uma. Tem que ser com duas, então vamos ver duas mais barato. Volta, repilota. Ah, mas agora não tem mais o tecido porque perdeu o time do tecido. Eu sei que nós montamos quatro, cinco vezes por falta de planejamento. Então, tem que ter um olhar do que tecido se tem em estoque, quando que vai chegar, o custo de aviamento, o custo de fivela, custo de zíper, se faz sentido para o seu público. Tá usando fivela? Mas para o meu público, será que não pode ser uma fivela mais barato? E aí, quando chegar aqui na modelagem, não ter tantos problemas de muda tecido, já muda a modelagem. Aí refaz tudo, porque às vezes o comportamento do tecido é diferente, então tem que refazer as medidas. E aí, é essa a nossa meta de redução de peça piloto. Na modelagem, aqui nós colocamos alguns cheques. Os acabamentos são analisados. Quando a peça é cópia, tem gente que copia, né? A gente vira a peça do avesso. Esse acabamento faz sentido para a sua empresa? Será que custo vai fazer sentido para o modelo que você vai fazer agora? É só uma inspiração? Podemos facilitar na produção? Na hora que vai modelar, tá bem detalhado tudo. O modelista teve alguma dúvida? Então não faz. Volta para a pessoa, porque se só fazer porque eu acho que é assim, chega lá no final, a pessoa responsável vai falar, não era isso. Aí tem aquela expectativa versus realidade. Está desenvolvendo, o estilista pediu algo que você, como modelista, é técnico e sabe que aquilo não vai ser funcional, aí entra lá na cultura. É sua responsabilidade como modelista informar o estilista que pode fazer de uma outra maneira, porque aquilo não vai ser funcional. E o estilista hoje em dia, ele tem a cabeça já mais aberta, ele também tem esse conhecimento mais técnico. Puxa, realmente, acho que aqui vai ser melhor colocar um zíper, porque vai ficar mais fácil de vestir. Porque o modelista vai ter esse olhar técnico e aí volta. Ah, não colocou zíper, vou fazer sem zíper mesmo. Na hora que vai provar a peça, como que veste a peça? Ninguém pensa na vestibilidade. Então, o modelista tem essa responsabilidade técnica de conferência de modelo. Aviamentos, né? Esses aviamentos. O estilista colocou um zíper de 10 centímetros numa saia. Vai vestir um zíper com 10 centímetros? Não, o estilista, olha, o ideal para uma saia é de 18. Eu estou alterando aqui, tá tudo bem? Você concorda comigo? Sabe essa comunicação?
E para não fazer, eu vejo isso, eu vejo muito isso, só com a peça pronta que alguém percebe. Eu fui comprar uma calça para o meu marido num shopping, a calça ficou apertada, ficou grande. Aí eu pedi um tamanho menor. O tamanho menor não passava a perna. A boca da perna estava tão fechada que não conseguiu provar porque não passava. E aí eu cheguei comentando para a nossa equipe. Provavelmente aqui alguém no meio do caminho tirou o zíper que deveria ter na perna, ou falar, pode tirar o zíper que o custo está alto. Tirou, não fez verificação de vestibilidade e aí ele não conseguiu comprar porque nem conseguiu provar numa marca. Então, durante o desenvolvimento, é importante ver largura de perna, de cintura, vestibilidade, macacão, que às vezes a pessoa costura até o final e não pensa como vai vestir com decote fechado. Nós já fizemos isso. Então, a partir Ô, do momento que virou gente, murcha, deixa eu fazer uma vida real aqui. Pessoal, isso que a Carla está falando é tão importante, porque a gente passa, existe no Brasil, não é tão usado, mas fora do Brasil a gente usa bastante. Agora que começou a difundir mais aqui, que são as medidas esticadas. Então, presta atenção. O que que são medidas críticas? Medidas críticas são medidas de passagem. Então, assim, não adianta ficar bom no meu pescoço se não passar na minha cabeça. Não adianta ficar bem na minha cintura, né? Se ela é desse pequenininha, se não passa no não vai quadril. passar no Então, quadril. medida de abertura, não é? Se não passa no pé. Ai, não, aqui é super skinny. Ué, mas ela não passa no pé, eu não consigo colocar peça. Então, assim, não é, tem coisas que a gente. Parece óbvio que a gente está conversando, mas são erros tão grotescos que a gente acaba tomando. E às vezes vem uma equipe nova que nunca trabalhou na prática, né? Nunca, não sabe desse detalhe. Se você não deixar lá no seu checklist como obrigatório, mas a marca não pediu, não importa. Nós vamos colocar que tem que passar na cabeça, tem que ter a medida de. Que nem a Ká falou assim. Eu passei, Carla, já por duas situações muito delicadas, muito, de grandes magazines. Uma, e as duas a gente tinha prova. Uma foi por causa de passagem de cabeça, deu retirada de loja, porque não passava na cabeça. E graças a Deus, por causa desse checklist, a gente tinha evidência dos modelistas conversando. E a outra, de uma grande magazine, que ela sempre vendeu um tal do macacão que tinha o zíper certinho para passar o quadril. E aí tu falou, foi tão legal, porque eu falei, eu lembro, a Aline tá aqui comigo, eu não lembro dessa cena. E aí, depois mudou o modelista. Mudou o modelista. E um negócio que já vendia há menos de 10 anos, que vende nessa empresa, é esse macacão. É best-seller. E aí, Carla, então, eu não queria mais que aquele zíper não fazia o menor sentido. E a modelista, a outra, né, da confecção, falou: olha, tu não pode fazer isso. Se a pessoa tiver um quadril um pouco mais largo, não vai servir. Não, mas na minha modelo de prova ficou lindo, mas a sua modelo de prova é magérrima. Ó, a mulher brasileira não é assim, gente. O que teve de evolução, que foi o caos E desse negócio, tem, ó, desse e a empresa macacão. grande. E aí, então, quando eu falo assim, mas a minha empresa é tão pequenininha, eu tô sofrendo, calma, não é só você que sofre, os grandes também sofrem. Isso Então, são acontece, é mais pequenos comum do que checks que pode a gente imaginar. maravilhosa. São pequenos checks que a gente tem que fazer, que a gente, ela tá falando, gente, para pensar nessa hora. E assim, pessoal, quando ela falou ali uma coisa super importante do custo, é uma coisa que eu brigo muito, né? Por isso que eu sou muito a favor do pré-custo. Todos esses cadastros que você está fazendo na ficha técnica, já vai colocando os valores, para já sair uma prévia de custo. Então, antes de você fazer a peça, você já tem o pré-custo. Fala, será que ela vai pagar R$ 70, R$ 50, R$ 20 nisso? Sabe? Já fala, olha, isso aqui vai ter em torno de uns 20. Ah, não, tá muito caro, eu só posso pagar 16. Ah, você pode pagar 10. Então, peraí, minha amiga. Então, ó, vamos fazer o seguinte: isso aqui é com 5 botões em cada manga, não dá pra fazer esse negócio, não. Então, é sobre isso, né, Cá, que você tá me falando. É Ela tá falando sobre assim, isso. gente, são pequenos detalhes que a gente vai fazendo já lá no penso, né? Pensando ainda no produto, nem saiu a piloto. Eu preciso, eu chamo isso, Carla, né? A gente chama isso na qualidade assegurada de viabilidade técnica. É isso É mesmo. viabilidade técnica e econômica. É você garantir tecnicamente que você vai ter reprodutibilidade e economicamente que teu cliente vai pagar e você vai conseguir a margem que tu previu, né? Sem ter aquele monte de perda do meio do processo. Porque ela falou o seguinte: eu pensei antes. A gente discutiu antes o assunto com o time. E na dúvida, traz alguém da produção. Traz o cara do PCP para saber se tem facção para fazer tudo aquilo. Traz alguém da. Meu, hoje, agora, antes de chegar aqui com vocês, eu estava discutindo sobre manga.
vai fazer fechamento, vai precisar de fazer fechamento em over, vai se conjugar no que vai ser, vai transformar a máquina. A gente tem facção que faz assim, não tem facção que faz assado. Se não, gente, chegou na produção, já era. Pedido de 16 mil peças, ninguém sabe quem costura. Não tem mão de obra, Técnica. é Não tem isso, mão eu ia de falar obra, sobre não tem isso. máquina, não tem facção Alinhar, preparada. E aí as facções ficam surtadas, falando, pelo amor de Deus, é isso 10 isso. vezes o tempo, É isso, né? aqui também, esse momento, alinhar com quem vai fazer a produção. Tá na moda chiffon. Você tem a pessoa que sabe cortar chiffon, a sua oficina tem aparelhos, maquinários preparados para isso, porque senão, se você só vai ver isso na hora que chegou a produção, o time da coleção já atrasa também. Então, tem que ser pensado essas Sim. viabilidades técnicas tudo antes, né? Durante o desenvolvimento, tem que estar indo em conjunto. É sensacional, cara, continue. Aí aqui, corte de peça piloto. Muitas empresas pegam o próprio modelista para cortar ou o piloteiro. E aí não tem como você também exigir produtividade de um modelista e de um piloteiro se ele também tem que cortar peça piloto. Então é importantíssimo ter um RCF de quem corta a peça piloto, quais as competências que essa pessoa tem que ter. E aí ele tem que ser uma pessoa que saiba cortar qualquer tipo de tecido. É diferente de um cortador de produção que muitas vezes ele é mais ele é mais nichado em algum segmento. Então, não é só cortar. Eu tenho clientes que falam assim para mim: ah, me dá o molde, então que eu vou cortar uma peça de casa que eu quero testar em oficina, eu mesmo corto. Eu falo: não é isso. Não adianta a gente fazer um desenho, uma modelagem, e aí na hora de você cortar errado. Aí eu pergunto: você sabe o que que é fio? A pessoa: oi? Fio? O que que é isso? Você sabe por que que uma perna vem torcida? Não. Então, existe técnica para tudo. Então, existe uma função, ela tem uma técnica. Então, trazer uma pessoa específica para fazer isso, porque você consegue uma agilidade no seu processo de desenvolvimento. Ah, mas é mais um salário só para cortar, mas ele vai te dar produção você vai ter produtividade em relação ao número de peças do seu desenvolvimento, porque o modelista vai modelar, o cortador vai cortar e o piloteiro vai pilotar. E se a pessoa tem esse conhecimento, ela também agiliza essa passada de bastão. Quando a piloto vai para o cortador, quando a piloto vai para o piloteiro, o próprio cortador já separa o aviamento, ele separa o aparelho, ele separa a linha correspondente daquela cor, ele já manda bonitinho. Então, o piloteiro, ele vai pegar e vai costurar, ele não fica perdendo tempo procurando linha, procurando aparelho, já vai para ele certinho. Então, ele tem um cheque de passada de bastão, o que que compete a ele liberar para o piloteiro. E o que que ele confere antes de começar a cortar. Às vezes, na hora que ele começa a cortar, ele sente que o tecido desfia, que ele tem alguma coisa ruim. Às vezes, ele percebe que é muito transparente, e ninguém percebeu. Ele tem um cheque que ele olha também, gente. Esse tecido tá estranho, tá com defeito, tá? Olha aqui, não tá transparente. Ai, achei que tá pinicando. Todos eles têm os cheques de conferência, inclusive o cortador. Ele etiqueta o lado direito do tecido. Eu tive um feedback de uma piloteira que trabalhou com a gente, que ela falou: Carla do céu, como é importante o jeito que vocês trabalham etiquetando o lado direito do tecido. Aonde eu estou agora, eu fico perdidinha. A gente fica perdido, perde tempo olhando o lado direito e avesso do tecido. Às vezes costura errado. Eu fiz um vídeo brincando esses tempos atrás. O dono apressando, apressando, o piloteiro lá desesperado. Quando a peça ficou pronta, a peça toda no avesso. Eu já vi produção ser costurada no avesso que não foi identificado. Então, são coisas simples, simples. Eu quero mostrar para vocês o que é simples e que dá resultado. Você ganha produtividade do piloteiro se ele vai identificado dessa forma. E quem faz isso é o cortador. E eu falo que ninguém é o dono da verdade. O cortador identifica. Se chega na mão do piloteiro, ele olha e fala: Nossa, mas certeza que esse aqui é o lado direito? Porque hoje em dia tem tantos tipos de tecido e às vezes abre margem de dúvida. E eu falo: Se alguém tem uma dúvida, para. Porque o cortador tem um conhecimento ótimo para isso. Mas se o piloteiro questionou, é um alerta. Subiu esse alerta, vai no dono, lá na moldcard. Liga para o dono, fala para ele qual lado que você quer que a gente siga como direito. Tem gente que gosta do brilho, tem gente que gosta do opaco, e aí o dono que vai dar o aval. A mesma coisa para a coleção. Então, quem é responsável por aquele tecido, que escolheu aquele tecido, surgiu a dúvida, pare e pergunta. Confirmação se o Caso, tecido é gente, suficiente. deixa eu só completar. Nesse caso, o dono é o dono do produto. Pessoal, uma coisa super importante é que quando a gente fala de lado esquerdo e lado direito, ou lado avesso e lado direito do tecido, existem hoje solicitações que é para fazer do lado do Ô, avesso mesmo. Mi, Que a estilista pede do lado do avesso, né, Cá? às vezes tem isso mesmo. Então, time, uma coisa importante que a Carla também está colocando aqui é
Na dúvida, pergunte para o dono do produto. E quem é o dono do produto? É a pessoa do estilo, né? É alguém que está respondendo por aquilo, que fez aquela escolha. Qual é o lado que você quer? Então, isso é tão importante vocês estarem aí também fazendo esse check. Na dúvida, chequem com a pessoa que é o dono do produto. Isso é importante para que todos vocês depois consigam alinhar. E não ter problema de costurar a peça contrária, porque pior que isso é a produção errada. E acontece, né? Porque já acontece nas cenas pequenas, não, viu, gente? Nas bem grandes isso acontece, né? Independente do tamanho, isso acontece. Até porque eu tenho efeito de vai e vem, e eu tenho efeito só vai, né? De ida, aquele sentido único ou sentido vai e vem. Que aí eu tenho uma pega ou duas pegas. Pega quando ela tá junto e eu tenho que costurar junto, ou quando eu costuro separado. Isso é uma confusão na cabeça da facção. E a gente tem que tomar esse cuidado para não confundir tanto a facção. E existe uma coisa importante, eu não sei se vocês sabem, mas até quando teoricamente não tem lado, eu vou dar o exemplo da tela, sabe? O padronagem de tela, tecido plano, padronagem de tela, uma vai, uma volta. Teoricamente, ele não tem lado, mas é muito comum vocês terem problema, isso é muito comum por causa do brilho da peça. Quando você passa na rama, eu tenho uma incidência, às vezes, de calor ou de temperatura mais forte de um lado, então você vai olhar, um lado está mais escuro que o outro, um lado está mais brilhante do que o outro. Então, até esses tecidos, para a gente, quando trabalha com alfaiataria, com artigos de mais luxo, de moda, a gente fica muita atenção. Cuidado, porque pode dar aquela história de tonalidade e ninguém entende por que tá com tonalidade. Se é o mesmo rolo, se é a mesma peça, e não era para ter dado tonalidade, só pelo fato de estar avesso e direito. Que teoricamente não teria avesso e direito, porque é uma engranagem tela, mas pelos furinhos da rama ali da lateral do rolo, vocês conseguem saber se é o avesso ou se é o direito. Não sei se eu me fiz entender aqui, fazendo esse monte de mímica que eu fico fazendo. Vai, Kai, contigo. Então, voltando aqui, ele faz essa parte de confirmação de lado direito e esquerdo do tecido. Uma coisa importante, sentido de listras, nós já tivemos pilotos que foram feitas e no final a dona da confecção falou: Nossa, eu queria a lista na horizontal e não na vertical. E aí faltou na comunicação lá do início, como ela queria, ninguém questionou e foi até o final. Então, quando tem essa parte de estampa, já alinhar ali no comecinho o que que a gente pode definir de sentido de estampa. E análise de transparência, que é o que eu falei, nessa hora ele também tem o cortador, ele sempre tem um cheque que todo mundo tem parecido. Em algum momento eu falo que precisa barrar, às vezes se alguém esqueceu, pulou, aqui na parte do cortador ele também consegue barrar algum problema. E aí, depois que a peça piloto é aprovada, nós vamos falar sobre graduação. E aí, aqui é uma outra etapa do processo que é bem importante. Por quê? A peça piloto foi aprovada. A peça piloto foi aprovada. A peça piloto foi aprovada. E muitas vezes tem problema de graduação. Alguém já teve esse problema de graduação de... Tá me ouvindo, né, Mi? Eu tô olhando você pelo celular agora. Tá. Alguém já teve o problema de da peça piloto ser aprovada, ficou tudo ok, e aí na hora que libera a produção, o problema não é a piloto, é como foi feita a graduação. Se existe um padrão de graduação na sua empresa, qualquer um que vai trabalhar lá, ele vai seguir esse padrão. Se não existe padrão na empresa, você abre margem para cada modelista que for trabalhar, ou cada operador de CAD, fazer do jeito dele. Então, quando vai falar de graduação, é importante trazer esse padrão da empresa. Se você não sabe, a partir de agora, cria-se uma tabela de medidas. Nós conhecemos muitas pessoas lá no MBA que vieram falar para mim sobre tabela. Nós temos muito problema com tabela de medidas. Eu trabalho com uniforme, eu não consigo padronizar. E aí, como que você faz? Ah, eu tenho um molde de 1900 e bolinha, eu vou mexendo nesse molde, e aí hoje eu já não sei mais o que veste o quê. A pessoa compra um M de camisa, um P de polo, e fica aquela salada mista. Então, quando você começa um desenvolvimento, a primeira coisa é já pensar em tabela. Quem é o seu público-alvo? O P de um juvenil é diferente de um P jovem senhora. A gente chama de P do mesmo jeito, mas os públicos são diferentes. Então, o que que você traz de tabela para o seu modelista seguir? Não pode só jogar a culpa nas coisas que estão erradas. Então, lá no brainstorm, vamos começar a fazer uma tabela. Quem é o nosso público-alvo? Qual é o corpo dessa pessoa que vai vestir? Em cima dessa tabela da piloto, como que vai ser a escala de graduação? Se
você quer que do tamanho G para o GG tenha um pulo maior, já tenha que ser alinhado isso, já tem que ser alinhado isso com o operador de CAD. O operador de CAD também, muitas vezes, não precisa ser o modelista para graduar, o ideal é o modelista modela e tem uma pessoa que vai graduar e encaixar. São funções diferentes. O operador de CAD precisa ter um conhecimento de modelista, de modelagem, mas ele não vai modelar, porque aí você consegue produtividade em cada função. Então, aqui na parte de graduação, se você tem um bom operador de CAD, ele consegue diminuir desperdício de tecido de até 15%. Ele tem que ser uma pessoa que saiba olhar, saiba analisar, às vezes na hora que está encaixando, dá uma sugestão de repente, colocar um... Na verdade, isso tem que ser até lá na hora da modelagem, né? Às vezes, vai fazer o encaixe, não se pensou ali na hora de modelar e viu que está muito grande, muito alto o consumo, ele tem um olhar de, puxa, se pôr um recorte aqui, vai facilitar, será que dá para fazer isso? Então, ele tem que ter esse conhecimento de modelagem, saber de como que gradua. Eu já tive entrevista com pessoas que fazem graduação, que eu pedi para fazer um esquema de graduação, e a pessoa colocou meio para lá, meio para cá. Eu falei, baseado em quê você colocou esse meio centímetro? Ah, que eu aprendi assim, sempre fiz assim. Não tinha nenhum conhecimento técnico. Por que que ela coloca meio, por que que ela coloca um? Então, só faz. O só faz abre margem de erros. Infantil, é muito difícil trabalhar com infantil. Atendo empresas que fazem uniforme que chegam lá com problemas enormes, que a pessoa não soube graduar, colocou um para cada lado e ampliou do 2 ao tamanho EG. Então, o operador de CAD, ele precisa ter um conhecimento de modelagem, e aqui é um exemplo que ele confere. Pique texto, dentro do arquivo de modelagem, a gente coloca pique texto, que é um textinho dentro do molde. Então, às vezes, vai um aviamento que não vai um gabarito, o pique texto está lá a medida, por exemplo, aviamento no decote aplicado, tantos centímetros. Aí, na graduação, conforme ele gradua, ele percebe que a circunferência do decote está graduando de um em um. E aí, ele edita o pique texto. O tamanho P tem tanto, o tamanho M tem tanto, o G tem tanto. Ele deixa no molde, vai na ficha técnica também. Então, ele consegue sempre mexer nesses piques texto dentro do arquivo. O molde foi liberado pelo modelista, às vezes chega na mão da pessoa, ele nem sabe o que tamanho foi aprovado, como foi aprovado, se existe alguma regra que tenha que seguir de graduação. O modelista conferiu, tem algum ajuste na modelagem? Foi feito, mesmo só está anotado lá, então ele tem um cheque dessa conferência. O molde foi feito algum ajuste? É isso? Se foi ajuste, será que foi ajustado mesmo? Tem que ter um histórico do modelista no arquivo da modelagem que ele ajustou. Tudo tem que ser registrado no arquivo, no Trello, na ficha. Tem que ter um controle de todas as formas para não sair uma comunicação de que o tamanho foi aprovado como P. Aí só está escrito, mas não está trocado o tamanho P no arquivo. Se o operador de CAD tem esse cheque, ele, opa, está escrito que foi aprovado como P, mas aqui no arquivo está M. Modelista, aonde está o erro aqui? Puxa, não troquei. Então, se ele checa, a gente minimiza o erro de produção. Quantidade de partes, importantíssimo. Quantos de vocês têm problema de produção? Quando chega lá na costura, está faltando um par de manga, está faltando um tamanho de revel. Eu já vi cliente falar que teve problema de corte de faltar uma perna de uma calça. Aonde a gente pega esse erro? Aqui com o operador de CAD. Ele precisa graduar com a peça piloto em mãos, que aí ele faz uma conferência de quantas partes tem na peça, confere com o arquivo. Quando ele faz o estudo de encaixe, ele joga um comando onde ele joga um tamanho na tela, confere aquelas quantidades de partes de um tamanho. Se um tamanho está certo, agora ele pode fazer o estudo. Então, são cheques simples que vão diminuir a probabilidade de erro lá na frente. Espelhamento, às vezes tem molde que a frente tem um espelho. O que que é o espelho, né? Os dois lados são iguais, então o molde está pela metade. No arquivo é um comando. Se você não põe lá que o meio da frente é espelhado, ela vai sair pela metade. Então, se ele não confere isso com a peça piloto em mão, se ele só tem o molde, ele não vai saber se a frente tinha que ter um espelho, ele talvez não confira, e quando você manda uma produção, está a metade de uma frente. Margem de costura, a gente fala para o nosso operador de CAD conferir, porque na hora que a peça está aprovada, ele dá uma conferida ali, aqui está tudo overlock, aqui é barra, ele dá mais uma conferidinha, não custa nada. A graduação da tabela é padrão ou existe uma tabela específica para aquele modelo? O encaixe, quando vai fazer o encaixe, qual que é o pedido desse encaixe? Eu tenho clientes que falam assim, PAGG, PAEXG, mas qual que é a sua grade? Me especifica. PMG, depois o G, como que você chama o próximo tamanho para eu entender aqui aonde eu vou chegar no XZ, XG?
É, qual que é a grade? 1, 2, 2, 1. Mas quais são os tamanhos? P ao GG? Não, é do PP ao G. Então, se a gente não questiona, eles, a própria pessoa faz, às vezes, a gente acabar errando. Então, para quem também tem o time, a mesma coisa, deixa tudo específico, não pode deixar no que eu acho. Ah, mas sempre foi do P ao GG, eu fiz. Naquele caso específico, às vezes tem que ser do PP ao G. Então, se não especificar, você está abrindo margem para a pessoa fazer errado. Larguras de tecido, sempre questionar se a largura é útil. O que que é largura útil? É quando desconta a auréola. Então, às vezes, faz o encaixe, ninguém questiona a largura da auréola. Quando o infesto está lá pronto, vai pôr o risco, não bate. E aí volta tudo para trás, faz um novo encaixe, tem que caber naquele infesto que já foi feito. Tudo isso, gente, eu falo que é perca de tempo e muitas vezes de dinheiro. Tem coisas que dá para salvar e tem coisas que não. A grade de tamanho, se da piloto está igual que está no arquivo, e sempre fazer uma simulação rápida. Nessa simulação rápida do sistema, você já tem um olhar se está gastando muito, se não está, se de repente pode juntar dois modelos ali que vai dar uma economia melhor do tecido, se naquele buraco que está sobrando, de repente, tipo uma xuxinha de cabelo, uma faixinha, aquilo que ia ser um resíduo vira um brinde para o seu cliente. Sempre pensar em otimizar. Eu falo que eu fiz um vídeo essa semana sobre senso de dono. Cada 1 centímetro que a gente economiza num comprimento de risco, ele está contando, é só 1 centímetro, mas tem que multiplicar por quantas folhas vai fazer aquele infesto. Isso pode dar um consumo de 1 metro de tecido. E 1 metro do tecido hoje em dia custa caro. O fitness, a poliamida é caríssima. Então, quanto mais a gente conseguir economizar, melhor. Então, esses cheques que a equipe fazem, essas conferências, esse senso de dono, que é um dos valores que a Maldicad tem, faz as pessoas questionarem. Eu falo que a comunicação é falta de questionamento. Eu acho que era assim, é óbvio na minha cabeça que era desse jeito, então não pode. A gente precisa sempre trazer esse conteúdo de perguntar, de questionar. E aí, por fim, tem a ficha técnica. Essa é a nossa ficha técnica, que é a da Milena, é mais específica, né? Aqui é uma ficha de desenvolvimento que nós colocamos o que nós fizemos na piloto. Então, durante o desenvolvimento, tem pessoas que perguntam: vocês também fazem sequência operacional? Eu falo que não, porque o desenvolvimento, ele é um protótipo. Aqui está nascendo a peça, então ele é mais demorado, está todo mundo pensando como fazer, faz, desmancha, melhora. Então, não existe, não conseguimos montar uma sequência específica, mas temos uma ideia do que seria o ideal. Quando entra em produção, aí sim é legal fazer essa sequência, cronometrar, e você vai ter um custo de produção. Mas essa ficha de técnica é para trazer, assim, informações de costura, acabamento, número de agulha, aparelho, já vai mastigado para quem vai produzir, para depois você não ter a surpresa na produção das peças virem com furo de agulha que não foi pensado que a agulha iria usar. E aí, aqui na piloto, nós já sabemos que tecido, que agulha foi ideal para aquele tecido. Então, trazer esse conteúdo para quem vai produzir é importantíssimo, não faz eles perderem tempo com uma tabela de medidas. Existem empresas que medem as peças no final e essas medidas que viram tabela. Eu falo que isso tem que ser o contrário. Você já tem que passar essa tabela de medidas para a produção e todos saberem com quanta peça tem que chegar. E se é menor, o que que aconteceu, né? Tem um alinhamento ali com a oficina, tem que ter essa margem de costura. Nós vamos vender essa ficha, essa peça online, então essa tabela vai ser importante. Tudo precisa ser contextualizado. Se você só manda fazer sem explicar, as pessoas não sabem a importância disso. Uma vez que você contextualiza o porquê, opa, então é importante eu pontuar isso, é importante eu tomar esse cuidado, é importante na hora do corte eu não entrar muito com a máquina de corte, porque existe uma tabela que vai ser usada para uma venda online. Alguma dúvida? Tem uma pessoa que fez uma pergunta no chat lá em cima e eu vou voltar. Você está me ouvindo? Tô. Gente, vamos abrir para pergunta agora, tá? Então, assim, liberem os microfones para mim, por favor. Time, se conseguir liberar os microfones, e aí a gente vai poder fazer pergunta para Carla. Mas aqui a Samanta perguntou, eu não sei se ela está com a gente ainda. Ela falou: boa noite, Carla, tudo bem? Normalmente vocês enviam um briefing para o cliente aprovar? Vocês Sim, fazem o briefing com eles, aí vocês preparam e mandam para eles aprovar ou não? Manda. sim. O que que é o briefing? A gente faz perguntas técnicas e ele vai respondendo. Uma vez que nós entendemos o que ele precisa, nós fazemos o desenho técnico com essas informações e mandamos para ele. Ó, é isso? Primeiro foi falado e entendido, depois é o desenho enviado para ver se aquilo que foi pensado está certo. E aí só começa o Muito desenvolvimento a partir do momento que ele leu e aprovou. É importantíssimo ter essa comunicação. excelente. Outra pergunta aqui, ó.
A Larissa falou o seguinte, gente, tá fazendo muito sentido. Minha empresa tá uma bagunça. Por onde eu preciso começar? Eu amei. Começa do Porque isso é a início. realidade, Larissa, de 99,99% das competições do Brasil. Então, seja muito bem-vinda ao nosso time de empresas bagunça. Mas eu gostei disso, porque ela foi, acho que, tão sincera, assim, do tipo, meu Deus, por onde eu começo, né? Eu acho que, se você quiser dar sua opinião, depois eu dou a minha também. Aí, pessoal, quem quiser contribuir, Tá. tá à vontade aí para contribuir. Não, a primeira coisa que eu vou te falar, não se sinta um peixe fora d'água, porque realmente é a realidade de todo mundo, e eu me incluí nisso, exatamente no início, quando eu comecei a falar. Eu demorei mais de 15 anos para entender que eu precisaria mudar minha mentalidade como dono e meus irmãos juntos, para a gente conseguir mudar a nossa empresa. E aí é desafiador demais implementar processo, gente, é difícil, a gente também ali põe a mão no operacional, é a realidade de todo mundo, você está na gestão, está na operação, é difícil demais, mas ele é extremamente importante. Só vai conseguir resultado se você se organizar e começar lá do início. Onde está meu problema inicial? A gente fala que o problema de produção normalmente é no desenvolvimento. Então, entenda os problemas, faz uma relação desses problemas e a partir de hoje eu vou resolver aqui. Resolve uma coisa, depois resolve outra. E criar esses processos. O que que a sua empresa precisa de criar processos? Aonde você está tendo problema de comunicação? Em cima desses problemas, você vai achando essas soluções de como criar. Nós ajudamos nisso, então, assim, mas é igual a Milena fala, tem consultores para várias áreas. A gente entende aqui para falar do desenvolvimento. Então, entende todas as suas dores, o grupo está lá para isso, chama cada um dentro da sua, né, necessidade, mas não deixa de buscar ajuda. A gente pensa que dá para fazer tudo sozinho, mas não dá. Eu vou ter que pagar um consultor, mas é ele que vai abrir sua cabeça. Sabe quando a pessoa está olhando de fora? Você está tão mergulhado ali no problema que a gente não enxerga. Vem uma pessoa de fora que vê uma coisa que vê, meu, como eu nunca vi isso? Tá na minha cara, mas eu não enxergo. Então é normal. E aí vou completar também que acho assim, primeiro que para melhorar a bagunça, eu gosto muito de fazer trabalho em equipe. Eu sempre trabalho em equipe, mas assim, a primeira coisa é vocês como gestores estão aqui conosco, falarem a mesma língua. Alinharem, a gestão tem que se alinhar, então a diretoria tem que se alinhar. Gente, eu tava falando, fiz uma palestra ontem e eu vou falar a mesma coisa que eu palestrei ontem. A gente está muito acostumado com essa expressão, significa top-down. É como se fosse assim, pirâmide, é a diretoria e a base é a produção. Gente, o contrário, tá? Não se constrói um império sem base sólida. Então, assim, começa por uma. Quem é a base? É a direção. Não importa se é uma, 5 ou 10 ou 20 pessoas, mas a base. Gente, fazer uma construção de uma pirâmide do Egito, que tem milhares de anos, sem uma base sólida, vocês acham que a gente ia conseguir com a pontinha lá e falar, tá linda, essa pirâmide vai durar quanto tempo? Vai durar nada. Então, assim, a dica que eu dou é: minha fábrica está uma bagunça. Por onde eu começo? Primeiro, você faz de tudo no que você é bom. Especializa em o que você é bom. Depois, tudo tá uma bagunça, todas as áreas, todos os setores ou desenvolvimento de produto, né? Que não está se alinhando primeiro. E comece do começo. Então, eu vou dar uma dica, por exemplo, na consultoria ou na minha mentoria, como mentora. O que que eu digo e falo? Vamos começar pelo começo. Por isso que eu tô aqui com a Carla. Vamos começar pelo começo, porque não adianta a gente querer resolver o problema da costura se o meu desenvolvimento de produto está falhando. Se a gente está entregando com 20 dias de atraso, ou uma semana, 2 semanas da produção entregar as peças, né? Então, isso é muito importante. Então, começar pelo desenvolvimento de produto a matéria-prima, é a matéria-prima certa? É a matéria-prima que aceita as condições que o meu cliente quer ou que a minha marca propõe, né? Porque tem gente que tem marca própria, tem gente que vai fazer um PL, mas aceita os parâmetros de qualidade, os requisitos, atende, aquele fornecedor está de acordo com o que eu posso ofertar, né? Então começa por aí. E aí, gente, começa num fluxo muito simples, que nem a Carla falou, a gente começou fazendo fluxo, porque tem que fazer processo. Empresa é processo. Pessoal, dentro da têxtil não é diferente da automotiva. Automotiva são várias áreas pensando para uma grande linha de montagem, que é a produção. No nosso caso também, são várias áreas pensando para a gente entregar depois para a produção a linha de montagem. Então, quando às vezes fica uma bagunça ali no PCP, naquela confusão, mas porque eu penso lá no começo, não está indo bom. Então, assim, minha dica começa pelo produto. Primeiro, se você não tem mapeado a tua missão, os valores da empresa, isso desdobrado seriamente na sua equipe,
Faça isso. Depois, isso é gestão, isso é cultura organizacional. Trabalhar a cultura organizacional da sua empresa. Agora, se você tem uma cultura organizacional que já está pré-estabelecida, já está claro para vocês isso, vocês vão para outra parte, que agora é estabelecimento de processo. Então, na Texapex, eu falo muito que a gente trabalha na tríade entre pessoas, processo e infraestrutura, né? Nesse método 3C, é comunicar, construir e celebrar. O todo, comunicar, construir e celebrar. Comunicar, construir e celebrar. Só que para construir, eu preciso do quê? De pessoas, processo e infraestrutura. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é: não se constrói algo sem determinar processo. E a infraestrutura necessária é aquilo que eu falei: vai ser o Excel, vai ser o pessoal, a minha dupla lá querida, que são os meninos que são fantásticos, que vão entregar um BI incrível da Smash Loop, vai ser um RP da Cisplan ou qualquer outro RP, vai ser uma Audaces. Isso é infraestrutura que você precisa. Só que nem sempre a gente tem dinheiro para isso, né? A parte orçamentária está apertada. Então, comece pelo que está dentro do seu alcance, que é tua equipe, os recursos que você tem ali naquele momento, pré-estabeleça aquilo, mas não faça sozinho, faça com a sua equipe, né? Não faça sozinha, faça com a sua equipe. E a sua equipe não é só as pessoas que a gente gosta, é multidisciplinar, são todos os envolvidos. E aí, Todos. time, nós erramos muito nisso, porque a gente fala assim, tá louco? Vou perder uma hora de produção? Nem pensar. Ah, comunidade? Imagina uma pessoa ficar uma hora assistindo aula para aprender alguma coisa. Gente, eles aprenderam aqui que tem que colocar na tabela de medida crítica. Será que isso não é importante? Né? Perder, ganhar aquela uma hora de aprendizado. Então, por isso que é tão importante a gente envolver as partes. E aí a dica que eu dou sempre é: envolva as partes. Se você envolve as partes, a gente garante reprodutibilidade, a gente garante que as informações sejam mais saudáveis. Silvia perguntou, queria saber se você auxilia na escolha do melhor tecido. Isso é a Carla? Carla, você auxilia também, ajuda eles na escolha do melhor tecido? Se eles não têm a pessoa inicial, né, o estilo, a gente ajuda assim. Por exemplo, a pessoa às vezes traz uma peça com um tecido que a gente bate o olho e fala, não vai ficar legal esse caimento. A gente tem esse olhar, sim, de dar essa orientação. Ou me manda uma foto, eu dou a sugestão. Vai atrás dessa composição, essa composição. Nós temos esse conhecimento e muitas vezes as pessoas escolhem tecidos errados, não é o modelo. Então, ai, ficou horrível, não é a peça, é o tecido que não foi adequado para aquele modelo. E aí, e o que, como que a gente também testa, né, para ter certeza que ficou bom? Montando uma peça piloto. Tem pessoas que querem pular algumas etapas, então a peça piloto a só prova do que você está esperando. Mas durante o desenvolvimento é possível, sim, antes a gente já definir esse tecido. Compartilhar aqui em relação a fitness. Uma cliente trouxe assim eu tenho história para contar que se deixar que eu vou até amanhã. Mas ela trouxe um Vai. tecido para fazer um macacão que ela queria que desse compressão, que não poderia aparecer celulite. Eu falei, nossa, esse tecido ele é muito encorpado. Não, mas eu quero isso. Quando a peça ficou pronta, ela, ai, tá estranho, não tá modelando o corpo. Para modelar o corpo, ele precisa de uma gramatura menor. Aí orientamos, ela foi comprar o tecido. Costuramos, ela falou, ainda não é isso, eu vou trazer uma peça que eu gosto. Aí já virou agora um procedimento nosso. Já traz o que você gosta para eu entender o que está na sua cabeça. Que é gente que às vezes está começando, né? E quando ela trouxe, era um tecido cirrê. O tecido cirrê, ele é bem fininho. Eu falei, ah, então não vai dar o que você queria lá no início, que era compressão para não aparecer celulite. Ela, ai, mas é isso que eu quero. Então ela não soube Se comunicar rê o é um que ela queria. acabamento, né? Se rê é um acabamento por cima do tecido ainda. Nossa, Se rê ele é é um bem fininho, acabamento. bem fininho. E aí, uma coisa que eu sempre oriento é agora usa essa peça, lava, vê o que vai acontecer. Quando ela usou, o tecido não transpirava, então ficou com o corpo molhado, ela treinou tudo. Então, o desenvolvimento, eu falo que é o momento de errar. Eu falo, ah, mas eu perdi. Não perdeu. Você resolveu um problema aqui no início. Melhor que você não ter testado e perdido uma produção, uma devolução depois que as pessoas começassem a usar. Então a gente orienta, testa, pilota, lava, usa. É o momento de você tem que ter um cronograma para você ter o tempo de testar tudo. Se você fizer todas as fases do desenvolvimento certas, sem pular etapas, a produção flui. Exato, exato. Aqui, a Gabi falou assim, ó, a Gabriela. Tô me divertindo com os comentários, eu adoro. Nossa, foi uma surpresa que o cortador que pega todos os aviamentos, inclusive.
A linha, coitada. Ele Ô, Gabi, separa, ele separa. Por exemplo, a cor é preta, ele já vai lá no nosso painel e deixa dentro do saquinho as linhas pretas. Ah, qual que é o aparelho? 3,5, duas dobras. Ele já deixa, porque a gente ganha. Qual que é o nosso gargalo na moldicagem? É tempo de piloto e modelagem. São os dois tempos mais demorados do desenvolvimento. Quem é mais rápido? O cortador. Ele corta muito mais rápido do que modelar e costurar. Então, ele tem o tempo para fazer isso. Isso nós estudamos. Então, é a pessoa que otimiza as passadas, né? Ele otimiza o tempo dos dois. Então, é importantíssimo ter esse olhar de que ele não está. Ah, eu estou colocando uma coisa para ele fazer a mais. Não, eu estou ganhando tempo para o piloteiro não ficar ali perdendo, procurando algo que o cortador já deixa no jeito para ele. e aí, gente, presta atenção no que ela falou, uma coisa que é importante. No caso dela, ela minutou porque ela tinha um cortador para um pilotista, para um modelista. Se você tem três pilotistas, um cortador e cinco modelistas, talvez você vai sobrecarregar o cortador. Vou Então, te Gabi, falar eu que acho que a nós dica temos três, eu tenho lá espaço de três piloteiros, e nós já, é hoje eu tenho, cinco. e ele consegue, viu? Eu falo, o tempo Isso. de corte Importante é isso é maior. mensurar, né, Carla? Mensura É, quem pode e escreve no fluxo que essa pessoa ela é responsável pelo abastecimento. Então, assim, se vai ser o cortador, que é excelente, porque ela tem um excelente cortador, nem todo mundo tem um excelente cortador, né? é, Mas se você tem um bom cortador, se você tem, às vezes, um auxiliar, sabe aquelas assistentes de estilo? Às vezes, assistente de pode estilo que vai. ser, Eu vi já empresas que é assistente de estilo que vai preparando tudo, inclusive é ela que faz a passadoria depois no final, ela que embala, mas ela que vai abastecendo todo mundo, porque é até bom porque ela está no meio de tudo aquilo, ela não está só desenhando. Então, assim, às vezes um assistente, é, e às vezes tem um estagiário, o que a Carla colocou, ela minutou e ela entendeu que o gargalo dela estava na pilotagem e na modelagem, seus maiores tempos dela, e verificaram entre eles que, ó, de fato, o nosso cortador tem condições de fazer isso. Então, acho que ela trouxe para gente. Pode servir para você, Gabriela, sim, mas cuidado para a gente não tomar isso como uma verdade absoluta, sem antes sim, fazer uma avaliação do seu fluxo, né, e da sua quantidade de trabalho e seu rendimento, porque é muito de pessoa também. E aí sim colocar nessa função, que é uma responsabilidade chave dela, inclusive fazer a preparação, é isso né, mesmo. pro abastecimento para o pilotista. Então, isso passa a ser já desde o começo, quando ele é contratado, ou ali junto em equipe, virar uma condição onde todos estão sabendo quem faz o quê. Então, para começar até a organização das equipes, é entender quem faz o quê, isso é super importante. Tem uma Larissa que falou assim: Meninas, estou amando tudo isso. Fui no MBA e achei incrível essa comunidade de confeccionistas, pois precisávamos muito desse encontro. Parabéns, Eduardo, pela iniciativa. Temos muito que aprender. Foi incrível mesmo, é Larissa, né? Foi incrível mesmo. É o que eu falei: nunca existiu nada assim para donos de confecção, para o nosso mundo da confecção. Então, ali foram vários insights. Agora é cada um ir buscar realmente se aperfeiçoar em o que precisa melhorar dentro da sua empresa. Aí. A Gabi perguntou, Carla, vocês usam o estúdio Fashion da Audaces? Não, porque nós não fazemos a criação na moldcard. Para quem faz a criação, ele é legal. Lá eu já recebo a ideia pronta. Eu nem conheço para falar como funciona a ferramenta, mas pelo que eu entendo, você consegue ali minimizar, por exemplo, modelos. Ah, eu fiz uma coleção com 20 modelos, você já consegue visualizar ali mais ou menos a carinha de como vai ser o caimento daquele modelo, e aí na escolha de você, quais modelos que você vai desenvolver, você já consegue selecionar por ali, que é, é um visual bem real, que é você também minimiza esse, ai, fiz 20 modelos, desses 20 só ficaram bons 12. Ali você já consegue talvez olhar, puxa, não vou fazer esse, não vou fazer esse, então também já otimiza tempo e dinheiro. Sim, vai ficar É, gravada a live, a gente vai disponibilizar no YouTube da Texapex. Aline, se puder colocar o YouTube aí também, que a gente tem alguns vídeos, e a gente vai disponibilizar para o Eduardo, para quem está dentro do CS Club, faz parte também, a gente disponibiliza para ele, porque é da comunidade da Texapex essa live, mas também junto com o pessoal do MBA, que a Carla também fez parte. Então a gente vai disponibilizar também com a Carla, se ela precisar, esse vídeo vai estar gravado para ela também disponibilizar para vocês, tá, gente? tá joia. Então, assim, esse vídeo deve cair aí na disponibilidade para vocês até o final de semana, porque aí o pessoal tem que fazer algumas edições, fazer uma capinha, sabe? Mas a gente vai tentar deixar ele meio na íntegra, assim, sem fazer muita firula, tá? Porque é sobre isso mesmo.
Isso aqui. Perguntando sobre o 360, ela só usa moldes e encaixe. O 360 também tem o IDEA, que já faz uma ficha de pré-custo. Tem também agora o ISA, que também é um PLM, que também você consegue fazer o pré-custo, que aí depois é interessante você ver o Cisplan, que uma coisa integra na outra. Então aí você já vai passar para uma etapa melhor ainda, né? Você está dando um upgrade você usando todas essas ferramentas. O IDEA faz ficha, o ISA faz um controle de produto, que é o PLM, o Cisplan já é um ERP, uma coisa complementa a outra, tudo é importante. Meninas, uma das coisas que eu tô vendo aqui a Lari e a Gabi falando, não sei se isso, Larissa, agenda com o Cisplan, sim. Se você tem Cisplan, já agende com o Cisplan. Eu tenho, assim, bastante autoridade para falar desse plano, porque eu estou trabalhando com eles há 10 anos, tá? E eu estou morando em Blumenau, e eles são daqui da região, então, assim, a maioria da região do Sul utiliza esse plano, apesar que eles estão no Brasil inteiro. Mas o que acontece é que muita coisa, gente, da equipe que chega na mão da pilotagem, da modelista, tem que estar certo na cabeça da estilista. Então, assim, não adianta ela imaginar que a modelista vai saber o que está na cabeça dela, né? Se ela não fizer detalhado alguns tipos de padrões, alguns tipos de acabamento, é, a modelista não vai saber, que vai parar para perguntar para ela, a pilotista vai parar para perguntar para o modelista, que vai parar para perguntar para o estilista, e afim, ninguém Quando anda, pergunta, tá não bom. E anda. quando pergunta, ainda tá bom. Ruim quando faz da É, cabeça e no final tá errado. e não vai. Isso é verdade, ainda tem isso. Ou deixa de fazer porque a pessoa não tá. Vai falar assim, eu não perguntei porque a pessoa não tá. Esqueci, menino, ficou lá na minha monteiro, faz 10 dias que tô parado. Então a dica é sempre essa, sabe? A Lari tá falando que a dela é de uniformes escolares e empresariais. Não uso muito criação. Então Você tem outros eu acho que o problemas. fashion talvez não te atenda. Agora o 3D, lá no MBA eu conversei com o pessoal do Audace, eles vão fazer um teste para mim essa semana. O que que é o 3D? A modelagem já está pronta, eles pegam esse molde, jogam num corpinho de avatar e ali já consegue ver como que a modelagem está se comportando naquele corpinho. E aí tá com uma folga aqui na pence, você já consegue ver no 3D aquele defeito da pence que precisa ajustar. E aí, isso para mim vai fazer muito sentido. Só que, infelizmente, esses cursos não têm em faculdades. Então, quando você contrata essas ferramentas, você tem que treinar alguém da equipe para executá-las. Que ela falou que não tem, ela tem tudo, mas não tem pessoas. E é exatamente isso que acontece. As ferramentas estão aí, mas não tem faculdades, lugares que ensinam a operar. Então, a gente precisa capacitar a equipe. Não tem outra saída. Outra saída, gente. Ou a gente treina, ou a gente treina, ou a gente treina. Eu dei uma entrevista hoje de manhã. E a pessoa fala assim para mim: Ô Milena, quais são as suas palavras finais que você gostaria de deixar de mensagem aqui para as pessoas? Eu falei: primeiro, o meu plano B é que o plano A dê certo. E segundo, gente, se quer ser bom em alguma coisa, treina, 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 treina. Cansou? Treina, 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 treina. treina. Cansou de novo? Treina, treina, treina. Até que você fique bom. Porque não tem como a gente ser muito bom em algo se a gente não testa. E assim, time, Lari, Gabi, que vocês estão participando e quem está ouvindo a gente, treina, fez, não deu certo, roda de novo. Não tem problema. Esse é o famoso melhoria contínua, né? A gente trabalha tão forte com melhoria contínua. Isso é melhoria contínua. Eu fiz, não deu certo, vamos rodar de novo. Tentamos de novo, não deu certo, faz de novo. Faz de Até que tem novo. uma hora que você vai falar, cara, não é possível, isso deu certo para minha empresa. A gente vê isso muito na consultoria. Poxa, a gente tem uma metodologia que a gente implanta, a gente sabe o caminho, né? Mas a gente se adapta à realidade da empresa, porque tem uma cultura por trás daquilo, e a gente tem que respeitar essa cultura por trás disso. Então, o que a gente fala para vocês é treine, treina, treina, treina. Ó, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas às vezes a gente tem que dar umas desviadas, assim, né, Carla, para chegar É lá. igual E você tá tudo colocar a bem. rota no Waze. O Waze, às vezes, não desvia É, de alguma coisa, é normal. exato, Desvia, depois entra na exatamente. rota de novo. É normal, é extremamente normal. Exatamente. E eu falo que o E treinar é igual você ensinar uma criança a escovar os dentes todos os dias. Não é maçante você todos os dias mandar escovar o dente, porque tem que escovar o dente. E treinar a equipe é exatamente isso. Até, às vezes, assim, nesse treinamento, e também identificando quem está fazendo parte da cultura. Às vezes, aquela pessoa não está se adequando, aí tem que ter esse olhar, né, do RH para ver se faz sentido, dar um feedback, ver se a pessoa está com uma dificuldade, se precisa de uma orientação, se ela não está gostando daquilo, tá tudo bem não querer participar, mas tem que ter esse olhar, né, da equipe ter que querer essa transformação. Se algum da equipe não quer, ele isso aí. contamina os demais. Então, ter esse feeling de saber se está tudo bem, trazer as pessoas para participarem, isso, gente, processo pessoas fazem toda a diferença. Sim. Processo, pessoas e infraestrutura.
Infraestrutura, é isso Falamos, né? aí. Pessoas em infraestrutura. É isso, uma coisa Gente, mais depende da alguma outra. pergunta? Espero que a gente tenha contribuído com vocês. O nosso grupo, a nossa comunidade, chama Comunidade Texapex, está ali para todo mundo fazer pergunta, onde o luxo é ter conhecimento. Então, nosso lema desse 2026 é luxo é ter conhecimento, tá? A gente trabalha com jogos de alta performance, com pessoas a gente trabalha com equipe de alta performance, porque a nossa realidade é alta performance. A gente fala bate faturamentos e faturamentos sem aumentar a equipe. Então, o que a gente deixa aqui para vocês é utilizem da nossa comunidade da TexApex. A Carla tá com a gente lá, o pessoal do Eduardo Christian também tá com a gente lá, para que vocês, lá não é só de confeccionista, lá é em geral, nós têxteis, para que a gente consiga, tirando dúvida e poder agregar para vocês. O que a gente puder, ou no particular, ou no Instagram também, onde vocês quiserem fazer pergunta, a gente está aí para responder, certo, Carla? É isso, eu falo que nosso objetivo, para nós ali na Moldcad, é donos de confecções se transformarem, se profissionalizar. O nosso mercado ele é muito amador. Hoje aí sai fazendo, não tem comunidades para se colocarem os problemas, compartilharem as dores, as conquistas. Eu acho que isso que nós criamos agora foi extremamente importante, um pontapé inicial, Eduardo, assim, muito legal, de estar num grupo de pessoas que um pode ajudar o outro. Se vocês desenvolvem, se dá tudo certo, vocês vão vender, faturar e fazer tudo de novo. Então, é uma corrente do bem. A nossa proposta é realmente ajudar, orientar, fazer do Isso caminho aí. do jeito certo. Eu gravei uma aula para, estamos até no nosso curso modelando a sua confecção. Nós fizemos um outro Instagram, eu gravei o que nós fazemos e o como nós fazemos em 12 semanas para as pessoas entenderem um pouquinho dos processos que nós colocamos lá. Que eu quero, se o dono da confecção melhorar a comunicação, melhorar o que ele faz, é bom para todo mundo. Então, o nosso intuito é realmente ensinar, ajudar, orientar. O que vocês precisarem também de dicas da gente, estamos lá para isso. Gente, muito obrigada. Abençoada noite a todos. Que vocês tenham, quem estiver vendo de dia, que tenha um abençoado dia. Vocês foram participativas, isso para a gente é tão importante. Então, para quem não sabe ainda, então eu sou a Milena Abreu da Texapex, fundadora da Texapex. O nosso propósito é transformar pessoas. Sou mentora, consultora e palestrante. E junto com a minha equipe, a gente tem que transformar vidas aí para transformar empresas. E a Carla, que esteve com a gente essa noite, é da Moldcad. Ela é cofundadora com os irmãos e ela apresentou um pouquinho da história de vida dela, desse 2022 para cá, o quanto que a inclusão de processos, né, e padronização na vida dela mudou e fez sentido. Então, vai ficar gravada essa live. E espero que vocês estejam com a gente. Quem faz parte do clube do Eduardo vai ser. Puxa, também ficamos muito felizes de estarem aqui conosco. E quem não faz parte esteve no MBA, fico muito feliz também que vocês estejam conosco. Quem não esteve, vai para o próximo MBA com a gente. Né, Carla? É Um beijo no isso. coração, time. Uma Obrigado, gente. Foi abençoada noite. ótimo. Obrigada a Amém. todos e espero ter contribuído com vocês, viu? Até mais. Também. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.